Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Dibutuca Podcast. Eu sou Altino Salles e nesse vídeo vamos falar sobre o primeiro seminário espírita jovem de Lagoa Santa. E claro, como você sabe, nós não temos nenhuma intenção de doutrinar você em qualquer crença religiosa. E aliás, se você participa, se você tem eventos da sua comunidade religiosa, da sua igreja, seja ela católica, protestante, de origem africana, origem oriental, enfim. Se você tem eventos da sua comunidade religiosa e quiser trazer aqui para a gente bater um papo, para a gente apresentar para a comunidade de Lagoa Santa, é só você mandar um e-mail que vai aparecer aqui na tela, que a gente vai entrar em contato com você e a gente então pode agendar também um papo muito legal para você divulgar os seus eventos, tá bom? Então nós vamos aqui falar sobre o primeiro seminário espírita jovem de Lagoa Santa e estão com a gente aqui dois camaradas que estão organizando este evento, dois camaradas muito legais, que são o Jair e o Vladimir. Muito bom ter vocês de volta aqui, né? No nosso estúdio. Ano passado nós já estivemos batendo um papo aqui também, né? E agora nós vamos falar do seminário jovem, né? Espírita jovem aí de Lagoa Santa, que vocês estão organizando, não é isso? Com muita alegria. A gente agradece o convite. Estivemos aqui ano passado por ocasião do segundo seminário de Lagoa Santa e região. Que esse ano vai acontecer também, vamos ter o terceiro evento em novembro, na data usual, mas hoje o nosso foco é falar do primeiro seminário jovem de Lagoa Santa, né, Vlad? Exatamente, uma boa noite para todo mundo que está nos escutando e nos assistindo. A gente agradece demais o convite e, de fato, a gente pretende, né, fazer uma chamada aqui, mostrar a necessidade da gente alavancar o movimento espírita jovem de Lagoa Santa. E a proposta é essa, a proposta seminária é essa. Aí a gente vai descer a detalhes durante o nosso bate-papo aqui. Só apresenta aí vocês primeiro. Só me apresentar. Sou Jair Samota, estou momentaneamente dirigente do Lar de Jesus, já estamos no segundo mandato, encerra agora em junho do ano que vem, se Deus quiser nós vamos passar a bola o mais redondinho possível para a próxima equipe, mas vamos continuar trabalhando. A gente ama o Lar de Jesus, a Fraternidade Espírita Lar de Jesus, que é uma casa que vai fazer 81 anos agora, a mais antiga de Lagoa Santa, e estamos nesse bate-bola aí, graças a Deus agora nosso time está bem mais completo, porque o Vlad está conosco já há um tempo agora, não só responsável pela gestão dos seminários, mas tem uma área muito bacana que ele está gerindo, né, Vlad? Exatamente, meu nome é Vladimir e eu frequento a Fraternidade Espírita Lar de Jesus não faz muito tempo, né? 1 ano e meio mais ou menos. Nós fundamos uma mocidade espírita no Lar de Jesus no dia 9 de março, fizemos 1 ano no dia 9 de março de 2025, né? Porque fundamos em 9 de março de 2024. E a minha área de responsabilidade lá na fraternidade é a área de infância e juventude. Eu sempre trabalhei com a juventude, nunca com a infância. Aí o Jair me convidou ano passado, eu aceitei o convite, mas disse que começaria a trabalhar nessa área a partir de fevereiro. E a gente está lá movimentando, né, Jair? A gente está reformando as salinhas, a nossa evangelização, graças a Deus, está crescendo, tanto em número quanto em qualidade. A gente tem um estudo sistematizado da evangelização. Então, estão todos convidados. Na segunda-feira acontece esse estudo, a partir de 19h45. Vou falar só um pouquinho da Fraternidade Espírita Lar de Jesus para convidar as pessoas. Nós temos 7 estudos. Depois, se as pessoas quiserem se interessarem, entrem em contato conosco que a gente passa a programação. E temos cerca de 30 frentes de trabalho. Além das nossas reuniões públicas que acontecem nas terças e quintas às 20 horas e no domingo às 9h30 da manhã. A reunião de quinta e de domingo tem a evangelização infantil em 4 faixas, né, Vlad? 3 agora vai a intenção é chegar a 4. Exatamente. E o corpo da nossa evangelização já aumentou muito e o espaço físico destinado a isso também. Hoje nós já temos as 4 salas pré-definidas para isso. E como é que faz assim? A pessoa quer participar, como é que faz? Entra lá, chega, já vai entrando, já pede licença, como é que é? Como é que funciona esse Nas reuniões públicas todos são muito bem-vindos, assim como seus filhos, e com o tempo as pessoas vão se entrosando com a casa e a gente convida para trabalhar, estudar. É uma casa pequena, mas já tem mais de 100 trabalhadores com o termo de voluntariado assinado, ou seja, é uma casa que a gente entra e já vai deixando fluir o trabalho. Já vai trabalhando. Isso aí. Legal demais. Fala um pouquinho para nós, Vlad, da evangelização infantil. Na área de evangelização, o que a gente costuma fazer, né? A gente, quando vê que uma pessoa está preparada, porque já tem uma experiência na área de evangelização, a gente convida para trabalhar. Mas no nosso caso em especial, a gente prefere que a pessoa participe de um estudo sistematizado, né, sobre evangelização infantil e juvenil. A gente também pede que participe de algum estudo da casa, como estudo sistematizado da doutrina espírita ou das palestras públicas, de modo que a gente possa ter aquela pessoa ali ao nosso lado tarefando. Não é um pré-requisito, conforme eu falei, porque se a gente nota que a pessoa tem experiência, temos um caso lá, por exemplo, de uma
professora, foi a vida inteira professora e também professora de teatro. Ela começou evangelizando com a gente lá e as crianças ficam encantadas com a aulinha dela. É muito legal. Então, assim, Já começou bacana. no trabalho duro, Já pesado. começou no trabalho, exatamente. E ela está firme com a gente na quinta-feira, no domingo, e já está prestando evangelização em outra casa espírita aqui em Lagoa Santa, que é o Grupo Espírita Jesus Nazareno. Sabe o que é legal, meu amigo Altino? Porque, na verdade, nós tínhamos até o ano passado, até a vinda do Vlad e a organização desse setor, nós tínhamos uma dificuldade extrema de ter evangelizadores. Hoje ele tem um grupo bem maior, muito mais bem preparado, e tem alguns candidatos querendo entrar também, né, Vlad? Nós já estamos com... A gente está querendo aumentar, porque a gente faz evangelização de 3 a 6 anos, de 7 a 10, de 11 a 14. Evangelização infantil. A juvenil é de 15 a 25, que acontece aos sábados, né? Às 15 horas aos sábados. E a gente agora quer fazer a evangelização no ventre, né? E existe também uma evangelização chamada na pré-concepção. Então, um casal que já tem intenção de ter filhos, ele já começa a frequentar essa evangelização. Então, vai dar pré-concepção até em torno de 1 ano e 8 meses, 2 anos e alguma coisa, porque, na verdade, não é a idade que define, né? É o desenvolvimento psicomotor da criança que, a partir do momento que ela se torna um risco para os bebês, aí ela tem que passar para 3 a 6 anos. E 3 a 6 anos também é uma divisão assim didática, né? Porque tem criança lá que não chegou a fazer 3 anos e já está nessa turminha. Sim. E a pessoa que nunca foi lá, que não conhece, o casal que quer participar, né? E de repente está esperando o neném, né? E está fazendo o pré-natal, como é que a pessoa chega lá e conversa com quem? Como é que faz para poder começar a iniciar? Então, todas as pessoas que estão na casa, aquelas pessoas que são coordenadoras, que estão sempre presentes, elas estão preparadas para dar essa primeira recepção à pessoa, encaminhar para os horários. Nós temos um quadro completo lá com a programação, e havendo a vontade da pessoa de passar pela evangelização, seja no ventre ou em alguma das faces, a gente encaminha A pessoa, ela tem que ser espírita, não? Não. Nós não temos o pré-requisito da pessoa ser espírita para frequentar a casa espírita. Tá? E essa divisão a gente que faz, né? De espírita, católica, evangélica. No fundo, não existe, né? No plano espiritual, eles trabalham todos juntos. Né? E no nosso trabalho aqui no seminário, a gente vai perceber isso. Até mesmo na hora de a gente escolher o nosso repertório, nós escolhemos músicas evangélicas, católicas. A gente não conseguiu, por falta de cultura, né? Trazer das religiões afro, né? E também músicas do mundo, que tem bom conteúdo que a gente está tocando no seminário. Legal. Beleza, então. Eu sou testemunha aqui porque o seminário que vocês organizaram ano passado, que foi o 2º seminário espírita de Lagoa Santa, né? Foi super bem organizado, foi assim espetacular. Eu pude participar de algumas palestras, né? Eu e minha esposa, então assim, a gente adorou, foi bem organizado, assim, vocês estão de parabéns pelo grau, pelo nível de organização que foi, né? Mas aí vocês agora estão organizando um seminário com uma temática jovem, não é isso? Essa temática jovem, ela vem de encontro àquela pesquisa que saiu do IBGE de 2022, que foi publicada agora em 2025. Ou seja, nós estamos, né? Ou seja, a religião não, a crença espírita, ela está com dificuldade de atrair jovens. Como é que vocês estão vendo isso e que relação tem isso com o seminário? Então, eu vou deixar para o Vlad falar sobre essa questão dos jovens, né? O censo apontou que, de forma geral, o espiritismo caiu de 2,2% da população para 1,8%, e a gente teve depois disso uma série de vídeos muito legais de pessoas que repercutem o espiritismo, vários canais muito legais de Instagram e YouTube, debatendo do porquê dessa diminuição de número de espíritas, né? De uma forma geral, a gente nota que as casas espíritas, de forma geral, elas se tornaram muito mais organizadas que anteriormente, mas com muito mais regras, né? E as pessoas, muitas vezes, que entram por espiritismo, elas entram por querendo respostas, por alguma dor, né? Não é simplesmente eu vou por uma necessidade de me encontrar, né? Ela quer explicação, ela quer respostas às perguntas que ela tem formulado. E por isso mesmo, muitas vezes, a questão do acolhimento, a gente nota que lá de Jesus nós temos nos esmerado nisso. É uma casa que naturalmente tem uma questão do acolhimento muito, muito forte, né? E a gente tem se esmerado para cada dia mais receber melhor as pessoas, para que elas não só entrem para a doutrina espírita, mas que elas permaneçam na doutrina espírita, né? E nós vimos na nossa própria casa de 2010 a 2022 que nós não estávamos conseguindo manter os jovens na casa durante muito tempo. Havia uma falta de sensibilidade, talvez, de nós mesmos para poder chegar naquilo que eles precisam. E eu queria que o Vlad falasse, primeiro, Vlad, da questão da concepção, né? Como é que se concebeu? Foi em função desse censo? Não, né?
Não, na verdade, é muito curioso. Quando a gente começa a pensar em alguma coisa, parece que as coisas vão confluindo, né? As energias vão contribuindo para que a coisa aconteça, né? Eu vou dar uns exemplos aqui. Eu vi o Thiago Brito falando no segundo seminário espírita sobre essa necessidade de a gente mudar a linguagem para falar com o jovem. Antes disso, eu comecei a participar de um projeto, de um livro, que ele está tentando explicar por que os jovens não estão voltando para a casa espírita. Porque às vezes a gente faz evangelização infantil, aí chega um determinado ponto que o jovem ele sai da casa e não retorna mais, né? Então, assim, a gente começa a perceber que várias ações estão nesse sentido. E são pessoas que não se conversam, né? Thiago Brito falou na palestra, o Gustavo Mozalemes falou também sobre essa questão na palestra. Eu percebi que, um pouco antes disso, eu fui convidado para coordenar esse livro aqui no estado de Minas Gerais, né? E a gente procurou fazer o trabalho que a editora pediu, a gente já até fez a entrega. Então a gente nota isso, né? Que é uma preocupação. Agora, uma coisa bastante curiosa, eu já tive uma mocidade espírita aqui, numa outra casa espírita em outra época, e nós tínhamos 33 jovens extremamente ativos. A gente, do jeito que está acontecendo hoje na nossa mocidade, eles se encontravam o tempo todo, saía para comer pizza, saía para tomar açaí, saía para se encontrar, para jogar futebol, para jogar queimada, etc, né? Aí quando eu saí e que voltei para a mesma casa, não tinha mais a mocidade. Eu falei assim, poxa, o que está acontecendo, né? Então, desde lá de trás, já vem me preocupando por que o jovem está saindo da casa, né? A gente montou nossa mocidade recentemente, né? Sim. Começou com 4 jovens. Hoje, a gente está com em torno de 14 jovens que são persistentes. Todo fim de semana eles estão lá com a gente. E o tempo todo, de novo. Agora eles estão se encontrando, eles estão começando a jogar queimada. Me colocaram no grupo da queimada. Meu joelho é muito ruim, já estou velho, não dá para ficar fazendo muita graça. Já joguei com eles, mas não dá para fazer muita graça. Então, assim, a gente nota que eles têm um carinho entre eles, já criam um vínculo entre eles, que eles já sentem a necessidade agora de se encontrar, entendeu? Então, assim, essa questão da gente começar a falar de um assunto, aí daqui a pouco em outro lugar está falando, parece que existe uma intuição na cabeça de cada um e as coisas vão se confluindo para aquilo ali. Então, hoje a gente está, de fato, procurando, né, responder, através desse livro, por que o jovem está saindo da casa espírita. E outra coisa curiosa, nesse livro, eu insisti para que o pessoal de Pedro Leopoldo participasse. Por quê? Porque existe uma mocidade lá com mais de 30 jovens. E essa mocidade já chegou a 100 jovens. 100. Em torno de 120 jovens, né? Então, assim, eles têm uma experiência absurda nisso. E eu insisti, o prazo do livro acabou, eu continuei insistindo. Falei com uma pessoa, não deu certo, falei com outra, não deu certo. Aí até que eu assim, consegui encontrar uma pessoa que ela falou assim, nossa, a gente quer participar nesse tema, porque são 19 temas, né? Aí ela falou assim, eu quero participar desse tema aqui, porque a gente tem experiência nisso. Ou seja, até hoje, as mocidades de Pedro Leopoldo são bem cheias, né? Os jovens não saem dali e a gente quer entender isso. Por que lá dá certo e aqui não? Entendeu? Então nós podemos dizer que hoje o Espiritismo está buscando uma resposta para entender por que o jovem tem saído da casa espírita. Ou seja, vocês ainda não têm uma resposta para que acontece isso. Na verdade, existe uma inquietação que a gente está percebendo que essa inquietação não está só na nossa casa espírita, mas está na cabeça de muitos palestrantes. Muita gente está debatendo o assunto e, por acaso, né, a gente está encontrando já produção literária que está procurando explicar esse fenômeno. A gente tem essa mesma preocupação nas outras igrejas. A igreja protestante e a igreja católica também tiveram números para eles que, apesar deles serem muito mais do que os espíritas, provocou neles exatamente essa questão do porquê que o jovem foi e não voltou. Nós temos que lembrar também que nós tivemos uma pandemia recente onde as pessoas saíram dos seus ambientes religiosos, né? E esse retorno está um pouco complicado. Mas a gente quer entender na nossa casa, talvez seja uma amostragem bacana para a gente compreender como trazê-los de volta e mantê-los, que é o importante, né? E a questão do seminário não teve nenhuma ligação com o censo. Teve sim dessa ligação do Vlad com o movimento espírita jovem de mais tempo. Foi uma coincidência, né? Assim. Cara, para nós que somos... Aparente coincidência. Aparente coincidência. Para a espiritualidade eu tenho certeza que não. Eles já estavam gritando na nossa orelha há mais tempo. Eu lembro que até mesmo antes de sair esse censo, no seminário do ano passado, teve esse comentário, né? Da questão dos jovens, de atrair mais os jovens para as religiões, para a comunidade espírita. Enfim, já se percebeu que o jovem não está tão, né, interessado na questão espírita ou até mesmo de outras religiões também, No né? ano passado nós já tivemos, por intuição do Vlad, também a participação dos jovens na organização, a questão daquelas rodas de conversa que eram feitas ao final dos 3 dias. Os jovens que coordenavam. Os jovens que coordenavam a questão das perguntas. E várias das perguntas, feitas por jovens ou não,
traziam essa preocupação. E legal que os nossos palestrantes que vieram, o perfil dos nossos palestrantes, são palestrantes que falam muita linguagem para os jovens, né? Exatamente. Você pode ver os canais da internet. Tem muitos palestrantes lá que tem canais, né? Que os jovens acessam bastante. O Gustavo tem mais de 300 mil seguidores, o Thiago Brito também tem muito, né? E é uma linguagem bem jovem que ele, bem jovem. Ele fala, ou seja, e atrai bastante. Até os convites que nós fizemos foi a espiritualidade que nos indicou, né? O negócio cabe a nós agora mantê-los para esse ano agora, né? E vamos trazer um outro jovem também que não pôde vir no ano passado, que é o Vitor Hugo. Menino, eu vulgo dele, menino, porque ele começou na doutrina ainda quando menor de idade. Hoje ele tem em torno de 25 anos, muito amigo do Pedrinho Resgala, e ele volta esse ano. Para nós é muito importante também esse movimento da espiritualidade, que não é o acaso que ele está voltando. Sim. Né? Legal. E o mais curioso é que quando a gente começou lá no segundo seminário espírita da UNELS, né, da União Espírita de Lagoa Santa, a gente começou a trabalhar arte, né? Começou a trabalhar música. Então a gente, não sei se você lembra naquela ocasião, nós tínhamos João Pedro ao piano e a Júlia ao violino e a Camille que cantou algumas músicas para nós lá. Hoje nossa bandinha cresceu. Então a gente nota que a arte legal, rapaz, porque eles deram um show naquele seminário lá, né? Esse ano. Surpresa que tá vindo. Esse ano a gente está com algumas surpresas ali bem agradáveis. Legal. Né? Porque o nosso repertório foi escolhido do ano passado ainda. Os meninos não queriam parar de ensaiar. E eu falei assim, a gente precisa parar porque a gente precisa selecionar um bom as músicas, né, precisam ser diferentes, a gente precisa ter um repertório diferente, um bom repertório, né? Aí, logo em fevereiro, a gente vai para o encontro jovem lá em Pedro Leopoldo durante o carnaval. Assim que terminou o carnaval, já me cobraram, Vlad, quando é que a gente começa a ensaiar? Então, assim, eu noto muito que eles estão muito empolgados. E o mais curioso é que no meio do caminho a gente foi descobrindo dentro da nossa mocidade alguns talentos, né? Então, assim, eu acho que a arte ela tem muito essa questão de atrair os jovens. Então, a gente está se apegando muito a isso. Existe uma jovem que ela fez teatro. Nós já tivemos uma companhia de teatro aqui em Lagoa Santa, né? Não era registrada, era amadora, embora amadora, né? As pessoas que estavam ali já tinham o hábito de fazer arte espírita, né? E essa jovem trabalhou com a gente com 6 anos de idade. Aí ela estava com várias dificuldades, a gente encontrou com o pai dela na Lagoa, a gente conversou muito com ele, falou assim, leva ela uma vez para nós. Se você levar uma vez, a gente procura. Ela se mantém. Agora ela está com a gente o tempo todo. Então, assim, graças a Deus. Por quê? Porque o grupo está muito unido, eles conseguem acolher a pessoa. Ela está me cobrando, já está me cobrando para a gente voltar ao grupo de arte, porque ela gostava muito de fazer o teatro. Então, assim, eu acho que a arte tem esse condão de trazer o jovem para dentro da casa espírita, entendeu? Então, a gente está trabalhando muito esse viés. Eu queria levantar uma questão interessante, porque a temática também que está sendo trazida para o primeiro seminário jovem, ela vai explicar muito por que o jovem não está se mantendo na casa espírita. Sim. Nós temos hoje uma pandemia mundial de questões emocionais. Bastante, né? Quantidade de informações muito grande, uma cobrança e autocobrança muito grande. Eu acho que essa temática vai ajudar não só a explicar, como trazer mais jovens. E qual é a temática? Então fala pra gente aí. Pois é, Jair, o que acontece? Pra gente montar esse seminário e de modo que ele fosse interessante pro jovem, a primeira coisa que a gente fez, eu preciso encontrar jovens interessados em fazer parte da comissão central. Porque não adianta eu, com a minha cabeça mais madura, tô com 56 anos de idade, eu queria montar um evento que seja interessante para os jovens. Eu precisava ter jovens nessa equipe. Aí nós trouxemos 2 jovens, né? E a partir daí elas propuseram o tema saúde mental. A gente precisa conversar sobre isso. Que legal. Legal. Aí o curioso é que E é um tema, assim, que bastante atual, porque a gente vê como que os jovens hoje têm, assim, muitos problemas, né? É autismo, né? É TDAH, uma série de problemas, assim, depressão, né? Que norteia a realidade do jovem hoje. Eu falo isso porque, como eu sou professor, eu lido muito com adolescente, e a gente observa como tem isso acontecido, como tem ocorrido hoje na realidade do jovem, esse tipo de coisa, né? Sim. É muito curioso, porque a gente tem ido fazer a nossa divulgação pessoalmente nas casas espíritas, né? E os pais, eles têm nos procurado depois da palestra pública, a gente procura dar um aviso antes, aí no finalzinho a gente dá o aviso também, aí depois da palestra pública os pais vêm procurar a gente. E eles estão falando assim, nossa, é muito importante esse tema. E eu estou com um problema dentro de casa, eu preciso que eles debatam esse tema, eles precisam que tenham contato. E o que a gente fez? A gente procurou criar subsídio nesse seminário de modo que os pais tivessem argumento para tirar o filho dentro de casa e ir lá assistir. Porque nós estamos trazendo, né, 4 pessoas muito experientes, porque elas são profissionalmente psicólogas, né, são espíritas, e a ideia é bater a saúde mental à luz do espiritismo. E o mais bacana é que nesse seminário a gente vai ter a oportunidade de colocar esses profissionais, né, à disposição do público, como aconteceu da outra vez, para que eles possam fazer perguntas, interagir. Agora eu fiquei curioso.
Agora, você falou assim, problemas mentais à luz do espiritismo. Saúde mental. Saúde mental à luz do espiritismo. O que significa isso? Vamos lá. A doutrina espírita nos traz uma questão do acolhimento. As pessoas têm também confundido um pouco isso. Eu vou lembrar um pouco Kardec. Kardec falava o seguinte, que o espiritismo, por ser um entendimento de tríplice aspecto, né? Científico, filosófico e religioso, ele nos abre muitos campos para que a gente exatamente formule cada dia mais perguntas. Basta dizer que a primeira edição do Livro dos Espíritos ela foi feita com 500 e poucas perguntas e Kardec foi informado pelos espíritos que várias coisas tinham ficado de fora. Veio uma segunda edição logo a seguir com 1019. Imagina, se naquela época se identificou o dobro de perguntas que hoje são contempladas de uma maneira muito ampla, que hoje a gente vê a completude daquele livro, né? Então nós vivemos muito de formular novas perguntas. Aquelas estão todas respondidas. Então a questão é essa, a gente, a fé raciocinada nos pede que a gente exatamente indague. E à luz da doutrina espírita, porque eu acredito que não haja doutrina alguma que nos traga a possibilidade de tantas respostas quanto a doutrina espírita. Não há dogma, não há questão dogmática. A gente pode discutir a respeito das coisas. Kardec, inclusive, nos pede que a gente indague. E ele falou, entre duas casas espíritas, uma que desenvolva muito trabalho de estudos e outra que tem um trabalho caritativo e de participação grande, eu fico com a segunda. Então a gente precisa trazer os jovens não só para estudar, para entender a doutrina, mas para trabalhar conosco no exercício, colocando a doutrina para fora, né? Entendi. Altino, e é uma oportunidade de debater o tema, né? Debater o tema com quem está vivenciando o tema. Os quatro palestrantes que a gente está trazendo, né? Eles convivem com as dificuldades dos jovens no dia a dia. Então, eles têm, dentro da experiência deles, essa vivência. Então, a ideia é a gente abrir a oportunidade de debate, entendeu? E eles são 4 profissionais da área. Da área, né? Mas, eles são apesar de serem os 4 espíritas, né, eles não se aborda um tratamento terapêutico em cima da doutrina espírita, mas se somar isso tudo, certamente que a abordagem técnica, científica, junto com a abordagem, né, filosófica, vai auxiliar muito. Legal. Né? Agora eu tenho assim uma impressão que esse seminário ele vai causar um pouco assim de, como é que eu posso dizer? Ele vai chocar um pouco. Impacto. Por quê? Porque eu tenho conversado muito com os palestrantes, né? Aí tem uma palestrante em especial que ela vai falar sobre o luto à luz do espiritismo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre todos os temas de cada palestra aqui, né? Luto à luz do espiritismo. Impacto positivo, viu? Então eu quero colocar uma pimentinha aqui, é o seguinte, por que o jovem que não é espírita se interessaria em participar do seminário? Eu acredito muito que o jovem que não é espírita, né? Se ele estiver vivenciando uma dificuldade dentro dos temas das palestras, né? Ele já vai se ligar que saúde mental, né? É algo que mexe com o nosso emocional. Então, assim, se ele estiver vivenciando isso, creio que ele vai querer ter uma oportunidade de ver uma nova abordagem do problema pelo qual ele está passando. Porque, às vezes, o jovem que está com essa dificuldade, ele não consegue resposta, nem nos consultórios. Então, às vezes, você ampliar essa possibilidade de resposta, essa possibilidade de análise, eu acredito muito que isso talvez atrai. Aliás, as jovens falaram isso, né? O jovem, mas também a família do jovem, né? Na verdade, o seminário ele é para a família. E a gente criou subsídio para que as famílias consigam tirar os jovens de dentro de casa para levar para o nosso seminário. E depois a gente vai explicar o porquê. Porque a gente criou um seminário extremamente leve, de acordo com a sugestão das meninas que estão nessa comissão central. E se você pensar em termos de jovem, nós temos que o exercício a ser feito também, né? O que é o jovem, na verdade? Nós somos espíritos muito jovens, né? Mas, na verdade, nós somos crianças espirituais, nós estamos evoluindo. Mas eu me sinto um jovem com 60 anos de idade. Eu ia falar que eu tinha 35 anos de idade. Então, vamos lá. Essa provocação é interessante. E eu não sei, cara, eu acho que em algum aspecto é o seguinte, a gente deveria somar os esforços máximos para que as pessoas tivessem acesso a todo tipo de informação. Nós estamos trazendo mais uma possibilidade para os jovens que não são espíritas, né? Então é o seguinte, informação a mais, possibilidade a mais, não ocupa espaço. Se a pessoa tiver com dificuldade na área de saúde, ou perceber que alguém tem um primo, um tio, um pai, um filho, vem para cá conosco, que eu tenho certeza que todos nós vamos receber muita informação, né, Vlad? Exatamente, legal. Muita informação e vai ser muito bem acolhido, né? Isso aí, legal demais. Então vamos partir para a programação? Então vamos lá. Conforme a gente falou, o tema é saúde mental à luz do espiritismo. Nós vamos começar, o seminário vai acontecer, né, nos dias 12 e 13, né, de julho.
Então, no primeiro dia, nós vamos ter lá a abertura dos portões no sábado às 13 horas. Vai ser no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, né? No CIAR. No CIAR, onde foi feito ano passado, né? E a gente, depois de meia hora, a gente já vai fazer uma harmonização com o nosso coral, o Coral do Lar de Jesus, né? Aí, às 14 horas, eles vão tocar por 25 a 30 minutos, às 14 horas, a nossa mestre de cerimônia, Leiliane Rodrigues, ela vai fazer a abertura oficial do nosso seminário e logo de cara nós vamos fazer uma homenagem a Minas Gerais. Por quê? Porque esse seminário está sendo transmitido e ele está sendo transmitido para o Brasil e para o mundo inteiro. Ah, que legal. Então a gente quer pegar músicas típicas que não são espíritas de Minas Gerais, serão duas, né? A primeira será executada apenas ao piano e violino e a segunda será cantada ao dueto também, com voz e piano. Tá. Vai ser transmitido no YouTube, Facebook, Instagram? Como é que vai ser? Qual que é a ideia? O canal principal é o YouTube, né? Porque nós temos o Portal do Consolador, que é o carro-chefe, que distribui para uma série de outros canais em termos mundiais, né? Nós, inclusive, o canal do Lar de Jesus, apesar de ter a sua programação, nós somos repetidores da programação também do Portal do Consolador. Então, existe vários canais que acessam para isso indiretamente, né, Vlad? Exatamente, são vários canais. E outra coisa, a gente está com uma equipe de produção de conteúdo, que são 5 voluntários, né? Que eles estão fazendo um trabalho bacana. E durante o seminário, eles vão fazer muitas postagens também, né? No TikTok, no Facebook Ads, enfim, né? Pequenos cortes, etc. Entendeu? E o pessoal vai poder participar ao vivo, lá no comentário, fazendo comentário. Alguém vai ter esse esquema igual teve no seminário passado? Pois é, no seminário passado, no seminário atual que a gente está fazendo. Nós estamos no primeiro dia, depois dessa parte inicial que vai ter abertura oficial, depois, teremos a primeira palestra que vai ser Saúde Mental à Luz do Espiritismo, uma visão panorâmica, que vai fazer uma introdução do tema para nós. Quem vai fazer essa palestra é o Jefferson Vasquez, né? Aí, na sequência, nós teremos um intervalo de 30 minutos, né? Todo intervalo nós teremos um sorteio em que nós vamos sortear um kit, tanto para quem está em casa, né, assistindo através do YouTube, seja lá dos canais, né, quanto um brinde de um kit para quem estiver presencial lá. Ah, bacana. E quem estiver presencial vai ter condição de concorrer nos dois. A gente vai pedir para subir uma hashtag com uma determinada frase. Quem subir primeiro vai ganhar o kit. A gente vai mandar pro endereço da pessoa. Ah, galera, tá vendo? Tem que ficar ligado aí se quiser ganhar o kit, né? Ó, ficar ligado lá. E lá também no seminário, que é importante, né? Mas você pode ir no seminário e ligar também o celular e participar pelo celular, né? 2 vezes, exatamente. Então vai ser um kit exclusivamente para quem tá presente, né? E o outro para quem tá em casa. Então, assim, legal demais. Essa é a ideia da participação, né? Para ativar a marca, inclusive, né? Porque a gente criou uma marca específica. A gente comprou um domínio, a gente desenvolveu uma marca, a gente desenvolveu todo um estatuto, né? A nossa marca, por exemplo, a gente já tem imagem, tem um painel de cores, do que não pode mudar, o tipo de caractere. A gente fez tudo de forma muito profissional, porque 2 pessoas desse grupo, uma é formada em comunicação, outra é formada em design gráfico, as 2 formadas em design gráfico, entendeu? Então é uma galera que está fazendo um trabalho assim muito profissional. Registrou a marca? Inclusive, a gente já está procurando o meio de registrar, porque a gente fez a pesquisa antes para ver se tinha algum impedimento. Não tem nem impedimento, então está pronto para registrar. Rapaz, o material tá muito bonito, cara. Na verdade, é maravilhoso. E outra coisa, já tem o Instagram do canal Zelags, um site próprio. Então, é assim, todo o material feito exclusivo para o evento. Legal. Então deixa eu fazer uma mexer aqui, gente. Vocês aí estão gostando do papo que tá rolando aqui, então não se esqueça de deixar o seu like aí. Uma coisa muito importante, galera, faça comentários aí sobre o seminário, faça comentário o que você entende aí, que também com relação ao espiritismo. Quando você faz comentário, o YouTube entende que o vídeo tá interessante, né? E vai mandar para mais pessoas, para as pessoas conhecerem também esse bate-papo aqui, tá certo? E uma coisa importante também, se inscreva no canal, tá certo? Para que a gente possa, né, abranger mais pessoas aqui de Lagoa Santa. E lembra que o nosso foco aqui não tem nenhum objetivo econômico financeiro, tá certo? É de trazer o conhecimento para as pessoas, principalmente da comunidade de Lagoa Santa. Então, por favor, faça comentários aí, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais também, tá certo? Então, valeu. Curte, compartilha e se inscreve no canal. E se inscreva no canal. Curte, compartilha e comenta. Isso aí. Pessoal, nós estamos muito felizes de estar aqui novamente. O Altino nos recebe com muita alegria e nós teremos novas oportunidades de vir aqui, né, meu irmão? Não só para falar dos seminários, que nós vamos ter mais um em novembro, mas também para poder bater um papo contigo, que a gente sente muita vontade aqui, né, Vlad? Exatamente. Voltando aqui então para o nosso roteiro, que aqui vem
talvez a cereja do bolo, porque depois da primeira palestra, que vai fazer essa parte introdutória, né? Os jovens que sugeriram, né? Que estão participando da Comissão Central, sugeriram que a gente fizesse uma programação leve. Como a nossa bandinha cresceu, porque a gente tem hoje um pianista de 14 anos, que foi o que tocou no seminário passado. Nós temos uma violinista que tinha 17, agora tem 18 anos. Nós temos 3 vocalistas mais maduros. Nós temos uma vocalista mirim, que acabou de fazer 11 anos, tinha 10, né? Durante os ensaios, acabou de fazer 11 anos. Nós temos um violinista de 9 anos de idade. Nós descobrimos no meio da nossa mocidade ali, um rapaz de 3 anos de idade, que do nada ele me pediu para cantar uma música. Aí eu até falei assim, ó, se você for cantar e der certo, você vai cantar no palco? Ele falou que não. Eu falei assim, não, então sai daqui. Não atrapalha o ensaio, não. Né? Aí, continuou o ensaio, daqui a pouco ele veio todo tímido e disse, não, se der certo eu canto. Aí ele cantou impressionante. Na minha casa, todo mundo parou e ficou escutando. Ah, que legal, né? Descobrindo talentos aí. Descobrindo talentos, é muito, muito impressionante. Nós temos um amigo nosso que é de Barbacena, que ele vem fazer uma participação com a gente, ele é saxofonista e toca flauta transversa, né? Tem o Pedro Resgala, que vai fazer uma participação com a gente, e a Kessia, que é de Pedro Leopoldo. Então, assim, a gente tá com 12 pessoas nessa bandinha aí, fazendo um trabalho bem legal. E aqui, vai ter corais também lá? Pois é, conforme eu falei, eu até conversei com os corais o seguinte, nós fizemos um trabalho para que o jovem se torne protagonista. E eu falei com o pessoal do coral, porque normalmente no coral nós temos pessoas um pouquinho mais maduras. Então o que a gente fez? Olha, a gente não se ofenda, mas o objetivo é colocar um jovem no horário mais nobre. Sim. E quem vai fazer a harmonização vai ser o coral. Então o coral do Lar Jesus vai fazer a harmonização tanto no primeiro dia, que vai ser às 13h30, conforme falei. No segundo dia o portão vai abrir às 9 horas, às 9h30 eles vão fazer a harmonização. E no segundo dia, às 10 horas, a gente dá a inauguração do segundo dia. Ou seja, só abertura com os corais. Ah, legal. O destaque. Né? Gente, porque eu vou falar pra vocês, cara, ó. Esses corais foram um show no último seminário, né? Do ano passado. É lindo, é maravilhoso você ver os corais cantando. E os jovens que vão lá tocar e cantar também, é fantástico. O ambiente ajuda muito, porque o ambiente é muito confortável para as pessoas lá, né? Tem ar-condicionado, né? As cadeiras são super confortáveis. Então, um ambiente, assim, bem gostoso para você ir com sua família, né? E participar, né, lá do seminário todos os dias. Isso é muito importante e você tem certeza que você vai gostar. Um ambiente super seguro, onde você pode ir lá. Se você for de carro, você vai deixar o carro lá, vai ficar super seguro, sem nenhuma preocupação, não é isso? Ele é tão preparado que a acústica do ambiente, ele foi toda preparada justamente para fazer esse tipo de evento. Entendeu? E o nosso coral também, assim como o grupo da Mocidade, o grupo musical da Mocidade, ele é jovem. Nosso coral tem 2 anos de atividade. Então, o coral que está em formação ainda, a gente ainda tem peças sendo mexidas lá dentro, mas você vai ver a evolução do ano passado para cá e você vai gostar bastante. O grupo musical jovem, eu nem digo, né? Minha tia... Eu vou falar pela minha amostragem, porque vocês organizaram aquele seminário e eu fiquei encantado pela qualidade do evento, né? A qualidade de organização do evento é espetacular. Vocês estão de parabéns, cara. Eu tenho uma tia que ela vai tocar, não? Vai tocar. Minha tia é pianista há mais de 60 anos, ela tem uma rodagem muito grande, uma pessoa que tem muita experiência com música. Ela falou assim, poucas vezes na minha vida musical eu vi um grupo tão bacana e tão entrosado quanto esse grupo. Eu falo assim, se eu te contar que ele não tem um ano, né? Exatamente. Na verdade, a bandinha, ela foi formada em agosto do ano passado, de fato não tem um ano, né? E o legal é o seguinte, eu levei o maestro lá em casa, né? Aí ele olhou, ficou olhando, ficou assim. Aí no final eu falei assim, cara, tá perfeito, pouquíssima coisa pra mexer. A Jane falou uma coisa, né? Que é a tia dele que vai tocar lá no nosso seminário nos intervalos, né? Conforme eu falei, a posição de destaque é dos jovens, né? Então eles vão tocar no palco por 50 minutos. No dia seguinte eles vão tocar no palco por 50 minutos. Então assim, o Vander Reis, que é super amigo nosso, tem um repertório lindíssimo, canta lindíssimo, mas ainda assim ele vai cantar nos intervalos, entendeu? A gente tá reservando um espaço assim para o jovem se tornar de fato protagonista, né? Ele roubar a cena. O foco é a saúde mental. Sim. A visão da doutrina espírita, mas para os jovens e família, e os jovens também têm que ser protagonistas. Tem que ser protagonista. Porque a ideia é a gente fazer com que o jovem, sendo protagonista, quem estiver assistindo, tenha vontade de participar disso, entendeu? Exato, é. Então, assim, a gente quer alavancar o movimento Jovem Espírita. Vocês têm uma intenção, aqui em Lagoa Santa, lá em Belo Horizonte, nós temos vários encontros de jovens no carnaval, que o jovem chega no sábado, se interna num determinado ambiente, aí fica ali vivenciando, né? O espiritismo até a quarta-feira de cinzas, ou seja, ele fica afastado dessa atividade que é do carnaval, né?
que às vezes traz muito risco para o jovem, né? Tem muita bebida envolvida, muito sexo, muita libertinagem, enfim, né? Em Padre Leopoldo também existe, e agora a gente quer criar o nosso em 2027 aqui. Mas para isso a gente precisa primeiro alavancar o nosso movimento jovem, a gente precisa chamar a atenção dos jovens, fazer com que eles se aproximem de novo das casas espíritas, não só da nossa, né? De modo que a gente tenha uma massa ali crítica de modo a fazer, né, acontecer o evento. Tá. Nós temos que criar algo já bem encorpado para que não haja qualquer tipo de furo, né? E o mais legal é o seguinte, a gente vê que os jovens que estão envolvidos com isso estão completamente encantados, não só com a doutrina espírita, quanto com o encontro que eles têm entre eles, mas com a temática. A temática é muito legal. Muito legal mesmo. Exatamente. Aí depois desse primeiro intervalo, que os meninos vão tocar no palco, vai ter um outro intervalo, né? Depois desse segundo intervalo, nós teremos a palestra de Rose Simões com o tema Saúde Mental e Relações Familiares. Como é que as famílias estão lidando com as dificuldades decorrentes dificuldades emocionais, da ansiedade, da depressão. Quem é Rose Simões? Rose Simões, ela é psicóloga. Eu posso depois ler aqui o currículo de cada um, mas ela é de Belo Horizonte, entendeu? Palestrante espírita e psicóloga já de longa data. Aí depois da palestra da Rose Simões, com esse tema, teremos intervalo, aí nós teremos uma apresentação teatral da companhia, da CIA Espírita Laboro, Companhia Espírita Laboro, de Belo Horizonte. A gente convidou, eles fizeram uma análise nas peças de teatro deles, eles verificaram que uma peça se enquadrava no tema, me deram a resposta, eles estão participando. Inclusive, no painel de perguntas, que é logo depois da apresentação da peça de teatro, os integrantes do grupo, os 6, que vão fazer o trabalho da peça de teatral, eles querem ficar sendo sabatinados também sobre o tema. Que legal. Eu achei isso muito bacana. Então, nós teremos o Jefferson Vasques, que é psicólogo, tem pós-graduação em psicologia, a Rose Simões. Experiência enorme. Depois a gente lê aqui o currículo deles para vocês terem noção de quem a gente está falando que é, né? Sim. E também o grupo de teatro, porque eu acredito muito que vai ter dúvida sobre a peça de teatro, alguma cena ali que tenha acontecido e sobre o próprio tema. Ele falou assim, não, a gente se coloca à disposição para falar sobre o tema. Eu achei muito bacana, entendeu? Bacana mesmo. E talvez eles tragam alguma experiência legal também com relação ao envolvimento de jovens na arte. Sim. Né? A gente está tratando da questão musical, da questão do teatro, e tem várias outras formas de arte, inclusive no nosso seminário de novembro, que vai acontecer nos dias 7, 8 e 9, nós temos pela primeira vez em Lagoa Santa a vinda do... O Elerson Santos. Não, estou dizendo mais para frente um pouquinho, dia 4 de dezembro, nós vamos ter o Antônio Florencio aqui, que é um pictógrafo muito... Psicopictografia. Muito legal, ele é muito respeitado em termos de Brasil inteiro. E quem sabe esses jovens vão trazer todas essas artes espíritas para nós nos próximos anos, né? Legal. Portas que estão sendo abertas exatamente pela Mocidade Espírita do Lar Jesus, né? Bacana. Então, conforme a gente falou, no primeiro dia a gente encerra com um painel de perguntas, né? Que a gente deixa lá todo mundo à disposição, aí as pessoas podem fazer perguntas. Então nós começamos às 13h30 e vamos até? Vai até? Então a gente começou, na verdade, abrindo os portões às 13 horas, às 13h30 a harmonização, e o último evento vai ser às 19h50, termina às 19h50, né? Começa às 19h, termina às 19h50. Pode ser que aconteça atrás de 10 a 15 minutos, não sei, mas vamos dizer que termina às 20 horas, né? Entendeu? Já no dia seguinte, a gente vai abrir os portões às 9 horas, às 9h30, né? O nosso coral já vai fazer a harmonização também por 25 a 30 minutos. E na sequência, nós temos a abertura do segundo dia, com a nossa mestre de cerimônia, Leiliane Rodrigues, né? E a primeira palestra também será do Jefferson Vasques, e o tema será Ansiedade à Luz do Espiritismo. É um tema extremamente atual. Vai ser no domingo de manhã. Domingo de manhã. Já é no domingo de manhã. Legal, né? Domingo a agenda é um pouco maior. Então você vê que no primeiro dia nós tivemos 2 palestras. Entre a primeira palestra e a segunda, uma apresentação musical, depois da segunda, uma apresentação teatral. Então a gente procurou permear tudo com algum tipo de arte, né? No segundo dia, nós temos essa primeira palestra introdutória do dia, aí teremos um intervalo. No intervalo, nós teremos a Jane, que é essa pianista fazendo execução de obras, né? Eruditas, vamos dizer assim, né? E também populares, né? Ao piano. Aí depois dos 30 minutos, nós teremos a segunda palestra. A segunda palestra é da Celi Moreira. Ela vai falar sobre luta no espiritismo. Eu acho que ela vai chocar um pouquinho nós, vai criar um pouco de impacto, porque ela me mandou uma música. É psicóloga. Ela é psicóloga. Ela me mandou uma música que eu falei assim, Celi Moreira, se você contextualizar bem, essa música aí, ela vai trazer uma mensagem muito forte, muito profunda. Agora, ela, se não for bem contextualizada, vão cair de pau em cima de mim. Por quê? Porque eu sou o coordenador do evento. Sim. É um rap, entendeu? Aí a gente não vai adiantar muita coisa não, mas assim, é uma música assim que traz uma reflexão profunda através de um rap. Sim, uma coisa impressionante. Se as pessoas quiserem mais informação, vem pro seminário. A galera do rap aí, ó, não deixe de ir, né? Porque é bacana, né? De você vai participar com outra visão aí. Você já trouxe um grupo aqui? Aqui a gente trouxe, assim, um grupo aqui de rap, né?
o ano passado, aqui de Lagoa Santa, onde a gente debateu aqui vários temas com relação ao rap de Lagoa Santa. Então, né, galera, você pode ver o vídeo que tá aí, né? Pode assistir o vídeo que a gente já gravou sobre o rap, que é bem legal com a galera aqui, que é o grupo Ninho de Pombo, que é aqui de Lagoa Santa, né? E interessante se vocês vão também rolar um rap lá no evento, né? Então, porque, Altino, não adianta a gente querer alcançar o jovem da maneira como a gente tem tentado. Exatamente. Então a gente precisa, de fato, pensar fora da caixa, né? Pra você ter uma ideia, surgiu no início da gente fazer uma batalha de rima no intervalo. Você já presenciou uma batalha de rima com os jovens? Muito legal, claro. Né? Quase que a gente conseguiu. Os meninos... No final das contas, não estamos segurando ainda. Deixa pro próximo seminário. A galera do rap, se você falar com eles, olha... Já tá para 2023, é lançada. Entendeu? Então, assim, batalha de rap. Então, a gente tá querendo, de fato, fazer um evento que seja interessante pro jovem, entendeu? Aí, terminada essa palestra da Célia Moreira, nós temos intervalo de almoço. Os meninos que terão tocado no palco no dia anterior e que vão tocar ainda no palco nesse segundo dia, eles pediram para que eles tocassem durante todo o intervalo do almoço. A gente está com repertório de 1 hora e 37 minutos medido, porque o meu ensaio agora, nas últimas semanas, está assim: ninguém fala nada, todo mundo em silêncio, vai começar uma música atrás da outra em sequência, não para falar nada, errou, continua. Enfim, deu 1 hora e 37 minutos de apresentação para o intervalo do almoço. O repertório todo próprio para o almoço. Não tem música repetida que vai tocar no palco que vai tocar no intervalo do almoço. Então, assim, um repertório grande, legal. E muita música erudita, muita música popular. No intervalo de almoço vai ser uma coisa mais à vontade, né? Garota de Ipanema, Tico no Fubá, enfim. Né? No intervalo de almoço, quem for lá tem como almoçar lá? Como é que é o esquema? Vamos falar sobre isso, falar sobre a questão do ingresso, da modalidade da entrada, não é um ingresso, na verdade é um convite, a gente entende. E a questão também do que a gente vai oferecer no evento, né? Acho que se você não se importar, a gente fala isso ao final, porque a gama de produtos é bem legal também. Beleza. Bola pra frente aí, vamos lá. Então, depois desse intervalo, né, de 1 hora e 40 minutos, né, que os meninos vão tocar, aí voltamos ao almoço. Por exemplo, termina meio-dia e 20, né, a segunda palestra, porque teremos começado às 10, né, termina meio-dia e 20, aí vai até às 2 horas. 2 horas a gente retorna, aí teremos a palestra Depressão, Luz do Espiritismo, com a palestrante chamada Claudita Galegos, que também tem muita experiência em trabalhar com jovem. E ela recentemente me mandou uma mensagem perguntando, né, se teria como a pessoa assistir pelo YouTube ou por algum canal. Eu falei assim, tem sim. Ela falou assim, porque muitas mães estão me perguntando e elas não têm condição de sair de Belo Horizonte e levar aí, porque são pessoas com uma condição financeira um pouco mais difícil. Eu falei assim, vai ter sim. Pode ficar tranquilo que... Inclusive são famílias que estão com dificuldade, algumas até de religiões diferentes, né? Ela tem comentado comigo, né, que da religião evangélica, católica, que estão vivenciando algumas coisas dentro de casa que elas não estão compreendendo bem e elas gostariam de assistir o seminário. Então, assim, é por isso que eu falo, é uma oportunidade para ampliar, né, a mente. Conforme você falou no início, ninguém quer doutrinar ninguém. O que a gente precisa é ampliar o debate, expandir a nossa mente para outros campos. Acho que a gente tem que oferecer ao jovem sempre opções a mais, alternativas para que ele possa pensar fora da caixinha convencional. Né? Agora aqui, a pessoa que não for no seminário, né, e que está nos vendo, nos ouvindo agora, como é que ela pode acessar o site para assistir o seminário? Então, o que acontece? A gente está com essa equipe de produção, a gente vai começar a mostrar os canais em que serão apresentados o seminário. Então, entrando no site do CELAGS, qualquer um vai ter condição de acessar o link, clicando no link já vai para um canal específico. Tá, mas se ele buscar no YouTube lá, eu quero ver como é que é o CELAGS. Como é que é? Soleta pra gente. Coloca lá no Google SELAGS. Pronto. Depois a gente coloca aí também na descrição aqui do vídeo, né? Muito legal. Para ficar mais fácil para quem tiver afim. Vários canais espíritas vão reproduzir, inclusive o nosso da Fraternidade Lá de Jesus, que é ladejesus.Lagoa Santa. Vai ser um dos canais, nada exclusivo, né, Vlad? Nós já temos gente interessada em assistir lá de Porto Velho, Rondônia. Ah, legal demais. A gente vai fazer uma divulgação aqui em Vespasiano. Por acaso, não sei se é por acaso, a gente encontrou uma família de Porto Velho, Rondônia, né? Eu servi como militar lá em Rondônia. Sim. A gente começou a conversar e tal. Eles se interessaram tanto pelo seminário que eles já pediram, né? Qual o link que a gente vai... Eu mando para vocês, mas assim... A gente lá nessa live vai ter esse link, mas de modo geral assim...
de qualquer lugar a gente vai conseguir acessar vai ficar fácil acessar, né? E a qualidade da transmissão é muito bacana. Não sei se você teve a oportunidade de ver no ano passado, né? Eu tava lá assistindo e tava lá no YouTube também, pra ver como é que tava a transmissão. Foi show de bola. Muito legal. Os erros que a gente cometeu no ano passado, né? Porque a gente fez uma centralização da câmera ali, muita gente passando por trás, a gente já corrigiu tudo. Quer dizer, vai ficar a gente colocou todo o nosso som em cima do palco, dessa vez não vai ser. A gente tá preocupado esse ano também com a fotografia, com o ambiente mais clean. A nossa decoradora, né? Ela tá fazendo um trabalho em que vai se comunicar com o próprio evento. Vai ter um mural para os meninos colocarem as mensagens deles lá. De repente, fazer uma catarse emocional escrevendo alguma coisa, colocando, né? Às vezes um lixo emocional, né? Que ela te carrega com ela e lá abandona. Vai dar uma descarregada. Vai ter uma caixinha em que o jovem vai poder escrever e colocar dentro da caixinha, né? Essa vivência eu não quero mais para mim. Aí ele vai jogar ali dentro. E tem uma outra que é uma reciclagem. Eu preciso que seja reciclado. E isso que eu estou falando aqui. Se o jovem quiser se identificar, ele vai se identificar. Mas a gente está pedindo para que ele transforme aquilo que ele está sentindo por dentro em poesia. E a gente já tem um projeto desde o ano passado, que a gente, lá na Fazenda Vitória. Eu lancei essa ideia lá. As meninas gostaram da ideia, né? Gostaram muito. Os meninos também lá da Fazenda Vitória. Eu já conversei com algumas pessoas, já falei com uma banda de música, a gente vai fazer um evento. Eu tenho que ver se eles aceitam que seja feito noturno, por quê? Porque a gente quer montar um cenário para que a gente faça uma apresentação da nossa banda lá na Fazenda Vitória. E um recital com a poesia que eles já escreveram e o que o jovem vai escrever nesse seminário. Então a gente procura linkar as coisas de modo... E quem, né, entregar lá uma poesia nessa caixinha e que se quiser assistir depois o recital com a poesia dela sendo recitada, nós vamos convidar. Muito legal, hein? Entendeu? E eu te adianto em nome da Fazenda Vitória do Joãozinho que eles liberar o horário para nós, independente de qualquer coisa, as portas são abertas. Porque a nossa parceria com a Fazenda Vitória, não sei se você conhece, Centro Terapêutico Fazenda Vitória e as suas vertentes, que hoje são 4 casas, são casas de internados, de recuperação de adictos, né? E dependentes químicos de álcool e outras coisas, e a gente tem uma parceria já de 8 anos. Então a gente faz visitas mensais lá com vários objetivos e tem sido uma parceria muito legal. Proveitosa para ele e proveitosa para nós também. Legal. Então, Altino, nesse segundo dia a gente vai ter, né, esse intervalo de almoço, depois a palestra de depressão do espiritismo, mas vai ter um outro intervalo e os nossos jovens de novo vão estar no palco. Então veja só, eles vão tocar por 50 minutos no primeiro dia, vão tocar por 1 hora e vão botar 1 hora e 35 minutos no segundo dia no almoço e depois vão tocar de novo por 50 minutos para nós. E eu acredito muito que eles vão conseguir emocionar muito, não só os pais, mas também os jovens que vão estar lá, porque tá muito bonito, Altino. Então vamos somar, nós teremos mais de 3 horas de apresentação musical. Mais de 3 horas de apresentação musical, legal, mas com repertório totalmente diferente, sabe? A gente não vai... Muito legal. E aí nós encerramos o segundo dia, não, né? Aí teremos encerrado a parte da explanação evangélica e da parte artística e vamos entrar de novo no painel de perguntas, porque no segundo dia a Célia Moreira vai estar à disposição, assim como a Claudita Galegos, o Jefferson Vaz, que vai precisar ir embora no meio do caminho, e nós perguntamos para os nossos jovens se eles gostariam de ficar também sendo sabatinados, mas não em função do tema, mas sobre a curiosidade, como é que foi formada a banda, como é que faz para participar da banda, como é que faz para participar de uma mocidade espírita, enfim, são temas assim mais, né, abertos, da vibe do jovem, mais abertos, né? Mas eles pediram para ficar lá também sendo sabatinados, então vai acontecer isso também, entendeu? Legal. O domingo vai até que hora, meu amigo? Então, domingo a gente tem o último horário, né? Começa, né? Vamos dizer assim, às 14h10, se não me engano, deixa eu só confirmar aqui. Isso, 16h10, e esse painel de perguntas e encerra às 17 horas. Então, assim, para 2 dias nós temos 5 palestras, nós temos 4 eventos artísticos de peso, né? E algumas participações nos intervalos, né? Sempre permeado por música, sempre permeado por arte. E vai chegar uma hora que nós vamos ter o nosso grupo de teatro, vai chegar uma hora que o nosso seminário ele vai estar sendo... A peça não vai ser de uma companhia, né? Que a gente procure em algum lugar, né? A gente vai ter a nossa companhia aqui. Ô, Vlad, agora aqui uma coisa, cara. A gente vai divulgar aqui o nosso podcast aqui nas redes sociais todas que a gente tem, tá dentro, tá acessando, né? E como é que, além disso, né? Como é que vocês estão divulgando para atrair o jovem? Conforme eu falei, a gente está com essa equipe de produção desde o início, né? A gente tem... Assim, é só na internet que vocês estão divulgando ou vocês vão em alguns locais, por exemplo, assim, escolas, não sei, né?
em alguns locais específicos para fazer esse tipo de convite? A gente fez um plano de divulgação. Nesse plano de divulgação, nós colocamos maior peso na internet, porque o jovem está com o celular na mão. Sim. Maior peso no TikTok, então ele precisa ser acessado por ali. Sim. Mas no nosso plano tem lá a divulgação através da internet, através do tráfego pago, através da parte orgânica, né? A gente está procurando fazer divulgação no Lar de Jesus, que tem mais de 6 mil seguidores, enfim, né? A gente está fazendo a divulgação através de um banner, né? Inclusive tem ali no carro. Eu estou levando nas casas espíritas, eu estou dando aviso nas palestras, a gente está pendurando nas casas espíritas, né? A gente tem também a proposta de, a depender do andamento, a partir já da semana que vem, a gente fazer divulgação através de panfleto, já está sendo produzido o panfleto, né? Então a gente vai panfletar e, além disso, na última semana, não semana que vem, mas na outra semana, a gente contratar um carro de som para que ele possa passar próximo das escolas, próximo nos bairros, né? Mais afastados, enfim, essa é a ideia. E a Vai ideia ter panfleto? Panfleto. Também? Ah, legal, porque o panfleto também ajuda bastante. É divulgar nos canais de circulação, de divulgação de Lagoa Santa, que são esses jornais virtuais, né? A gente tem aqui o Impacto, tem Lagoa Santa Divulga, tem Focalizando. Eles estarão conosco também. Sim. E os programas de rádio que a gente participa também, a gente tem divulgado. Legal. Então nós temos vários canais de divulgação, né? E a gente não pode deixar de agradecer ao brigadeiro do ar, Alexandre Avelar Leal, Muito legal. que tem o nome de Guerra Avelar, né? Ele nos oportunizou, inclusive, fazer divulgação dentro da aeronáutica, né? Através do grupo, né? Que abrange todos os militares. Então, assim, ele está nos dando um apoio incrível. Legal. Ele nos cedeu de novo o auditório, né? Ele viu que ano passado a gente procurou fazer um trabalho muito responsável, do jeito que a gente pegou o auditório. Aliás, esse ano a gente está com uma equipe de infraestrutura. A gente vai antes, né? Verificar se tem algum outro problema e, se houver, nossa equipe vai lá, porque às vezes não dá tempo de fazer uma licitação, a gente vai lá e vai ajeitar uma outra para entregar o ambiente melhor do que a gente pegou. Essa é a nossa proposta. Onde a gente entra, a gente quer fazer o melhor que a gente possa, mas também entregar um ambiente, né, saneado. Tino, eu vou falar para você, esse homem está trabalhando. Porque, na verdade, se você pensar, são cerca de 20 equipes, ele vai te detalhar, cerca de 100 pessoas trabalhando nesse trabalho, no trabalho conjunto, para poder fazer o seminário acontecer igual você viu ano passado. E é um trabalho que começou no início do ano, quer dizer, e já quando acabar esse trabalho desse seminário, já começa o do próximo. Já começa o próximo. É um trabalho assim que envolve bastante a gente, mas a gente faz com muita alegria, porque lidar com jovens, a gente faz os ensaios na minha casa. Tiano, é muito curioso. Veja só uma coisa, a gente começou a falar do seminário Jovem Espírita, né? E a gente estava fazendo campanha do quilo. Depois já explica com mais detalhes o que é uma campanha do quilo, né? Aí, na verdade, uma reunião antes que eu tive, né, lá no ERJ, eu comecei a falar do seminário, aí eu comecei a falar da necessidade que a gente tinha de fazer um evento, aquela coisa toda, aí todo começou a debater aquilo ali. Na primeira campanha do quilo seguinte, nós recebemos uma pergunta. Nós temos aqui 3 caixas de som. Vocês não têm interesse nelas, não? É impressionante. Hoje, o seminário, ele é feito com essas 3 caixas de som. E o cara falou assim, eu tenho uma bateria que é da minha filha, que ela tá doando. Vocês querem? A gente pegou essa bateria, está sendo utilizada lá em casa. Então, assim, ou seja, é impressionante. Nós temos um trabalho físico, mas tem um trabalho espiritual, acontecendo. Né? Acontecendo aí. Impressionante, não demorou muito, porque o nosso ensaio ia começar já na semana seguinte. Eu tenho algumas caixas em casa, mas ia ser muito limitado, né? E essas caixas são excepcionais, a qualidade absurda. Eu falei, gente, como é que pode isso, né? Pode, né? Entendeu? Se a gente acredita nas tuas forças, pode, né? Um negócio interessante para te falar. E a minha principal testemunha desse meu depoimento é minha esposa. A gente está frequentando a Lar de Jesus há 15 anos, estamos aí no corpo diretivo há cerca de 8 anos. E de uns anos para cá eu tenho falado com ela assim, olha, quando a pessoa me pede alguma coisa, ou quando a gente tem uma necessidade de um trabalho, eu falo com a pessoa, você faz pressa daí, eu faço daqui e vai entrar o que nós queremos. Aí eu falo com minha esposa, ela fala assim, como é que é isso? Você pediu de manhã, já chegou à tarde. A gente vai pedir e obter. Pedir e obtereis é uma das, né? Tá lá no capítulo 25, se não me engano, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem que ter cuidado com o que a gente pede. Se você pedir e fizer um trabalho sério, vai vir. Então, por isso mesmo, temos que ter muita responsabilidade com o que nós vamos fazer com a coisa que vai nos chegar, né? E é impressionante como as peças são mexidas a favor, tudo conspira quando o universo a favor, quando a gente faz um trabalho bacana.
Então, a nossa parte física, nós temos obrigação de cumpri-la bem, porque o encaminhamento espiritual é garantido. Já foi dado, né? Já foi dado. Ô, Tini, em todo lugar que eu vou, eu digo que eu vou para fazer um convite, também um pedido. O convite é para ir para o seminário e o pedido é para que cada um que esteja escutando aqui nos ajude a divulgar o seminário. Porque o tema é extremamente atual, extremamente importante. Nós temos muitos jovens vivenciando dificuldades que a gente nem imagina que ele esteja vivenciando. E quando ele vê uma oportunidade dessa, ele talvez... Até por iniciativa dele, ele vai querer participar desse seminário. E na hora que ele chegar no seminário, que ele vê os jovens sendo protagonistas, talvez vire uma chavinha. Porque os nossos jovens da nossa mocidade, quando a gente levou para o movimento lá de Pedro Leopoldo, durante o carnaval, eles voltaram diferentes. Então a gente percebe essa transformação. A gente percebe que começou a acontecer uma união tão grande entre eles que agora eles vivem agarrados um no outro. Sim. Tudo que eles fazem, eles acabam fazendo junto. É um caminho super do bem, né, cara? Que só Cara, tem que as ofertas melhorar são todas as boas, né, cara? É. Porque no mundo não vão ter oferta demais. Demais. Então, assim, Ofertas boas e ofertas ruins. não tão né? boas, né? E a gente, quando você oferece um caminho que ele é ligado ao trabalho espírita, à comunhão com amigos legais e tudo mais, cara, fica muito mais confortável até para os pais. Exatamente. O nível de preocupação dos pais diminui Isso, muito. diminui né? bastante, né? É um crescimento individual muito grande que a pessoa tem, né? Agora, você me fez uma pergunta, eu estava te devendo falar sobre a questão Isso. do convite do ingresso, convite. Vlad. Como vai funcionar esse ano mesmo? Deixa eu só fazer um comentário antes. Tem um jovem, né? De 13 anos. Esse que eu falei que ele pediu pra cantar. Veio todo tímido. Eu falei assim, não, se tu não vai cantar no dia, fica ali que tu vai atrapalhar aqui. Eu brinco muito com ele, né? Esse jovem, ele nunca cantou na frente dos pais. Os pais pediam, porque ele sempre escutava uma determinada música, ele tinha paixão pela música, então, mas canta ela pra gente. Ele nunca cantou, nunca. Aí nesse dia ele pediu pra cantar. Aí ele cantou lindamente e ele tá disposto a cantar lá no seminário. Então assim, você vê que as transformações elas vão acontecendo. Quando ele é incentivado por outros jovens, né, entendeu? Essa transformação acontece. Talvez não acontecesse se ficasse eu lá tentando doutrinar. Mas na hora que... Você tem uma ideia, Altino? A nossa mocidade, ela começou num padrão da minha cabeça. Aí chegou uma jovem, vou falar o nome dela aqui, Cleusa. Ela chegou e falou assim, Vlad, posso fazer um negócio aqui na mocidade? Eu falei assim, o que é? Posso fazer assim? Eu confio em você, pode. Aí no fim de semana seguinte ela trouxe um tapete grande. Ela trouxe um monte de almofada. Ela falou assim, a gente quer fazer a mocidade desse jeito aqui. Ou seja, os jovens hoje eles sentam no chão, em almofada, e ela falou assim, tá vendo esse livro aqui? Dá uma lida. Vê se não tem muito tema atual para nós. A Deilson Salles, inclusive a Deilson Salles foi indicado pelo Andrei Moreira para nós convidarmos para esse seminário. A gente convidou, ele não tinha data. Mas ele é o presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo. Então eu peguei o livro, li o autor, falei, caramba, o Andrei Moreira acabou de falar nesse cara aqui. Aí peguei, li o livro inteiro e ele traz temas muito atuais para os jovens. Então hoje como é que funciona a nossa mocidade? A gente introduz um tema que está no livro e impressionante. A gente ficávamos, né, 45 minutos debatendo, aumentamos para 1 hora, já aumentamos para 1h15 e 1h15 não está sendo suficiente. A gente acaba debatendo o tempo por 1h30. Então, assim, acaba acontecendo que eles querem debater aquele tema ali, entendeu? Então, assim, é impressionante como as pessoas vão se transformando. E essa mocinha, ela tinha alguma dificuldade emocional. De vez em quando ela vinha e falou assim, nossa, eu tô triste hoje. Aí você vê a alegria deles. É óbvio, isso é da vida, né? Você tem uma tristeza ou outra. Mas você vê a alegria deles convivendo hoje, saindo junto. Aquela amizade que, de fato, faz com que esse amálgama, né? Ele aconteça de forma mais forte, né? Entre eles. É muito bonito de ver essa transformação, entendeu? Nós estamos vivendo, como a gente falou lá no início, uma pandemia espiritual, emocional. E a gente tem que compreender o seguinte, nós todos estamos precisando de abraço, de carinho, de conforto. Quando eles encontram entre eles uma afinidade legal e formam um grupo muito coeso, tem ali uma segunda família acontecendo, cara. E sem aquela questão da pressão, muitas vezes, da questão relacional de pai e filho, né? Eu encontro um outro canal de conforto. É uma outra liberdade que a pessoa tem, né? Exatamente, além da linguagem, talvez. A linguagem é mais acessível, a linguagem comum entre eles, né? É outra realidade mesmo. E a gente vê a maturidade desses meninos desses meses pra cá, é impressionante. E esse rapaz mesmo, inclusive, o Vlad me mandou e ofertou a nós um pequeno spoiler dele cantando. Nós que vimos nos emocionamos muito, que foi uma apresentação muito legal. E os pais, quando souberam que ele ia cantar, eu disse, gente, o que é isso aí? Na hora já se emocionaram, né? E eu muito curioso aqui, eu não sei se vai dar pra ver ali, mas aqui, ó, isso aqui, ó, gente, é um projeto de uma jovem da mocidade. Essa que já fez a transformação do nosso ambiente lá no salão. Chega mais aqui assim, acho que dá pra ver, ó. Aqui assim? Aqui nessa câmera aqui. Nessa câmera aqui.
Olha o projetinho de reforma da sala que ela está propondo, Jair. Não sei se você vai conseguir ver daí. Isso. Aqui, presta aqui, deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui, ó. É uma sala de estudos, né? Aqui, ó. Você consegue tirar uma folha por vez ali? Uma folha por vez? Dá? Bom, essa aqui é da nossa fraternidade, né? Se você quiser mostrar nosso logo da fraternidade. O logo é esse aqui. Vamos lá. Dá para ver bem? Dá. Esse é o logo então, da assim, é uma proposta deles. Eles se reuniram e falaram, a gente cria um ambiente desse pra gente. Eu falei assim, eu vou chegar lá e nós vamos fazer isso daí. Entendeu? Muito lindo. Muito legal, né, cara? E já temos resultados disso aí. Nós já temos artes na parte da evangelização. Já temos uma salinha reformada por eles. E aí eu me senti na obrigação, enquanto momentaneamente dirigente dessa casa, de ceder mais espaço para o Vlad. Hoje, por exemplo, ele tinha 3 espaços, hoje já vamos para o 4º espaço, né, Vlad? Se Deus quiser, a gente vai. E vamos, a casa, naturalmente a casa está tendo que se adaptar a essa questão do natural aumento de frequência de jovens. E muito nos deixa feliz, né? Sim, que venham todos. O curioso é o seguinte, é porque esse seminário, como o próximo, ele nos envolve muito. Então, assim, tá faltando tempo pra gente se dedicar à ideia dos jovens, que estão cheios de ideia e querendo colocar em prática. Sim. Então, a gente está com falta de tempo para poder colocar em prática isso que eles estão propondo aqui, entendeu? Eles estão numa empolgação, num entusiasmo, querendo transformar os ambientes, querendo participar, entendeu? Nós já temos uma jovem que saiu da nossa mocidade, que já é evangelizadora de criancinhas de 13 a 6 anos, entendeu? Nós temos a outra que fez o desenho daquela salinha, né? Que é a Sofia. Nós temos a Cleusa que está fazendo essa proposta, que ela está formando agora em arquitetura. Ela fez essa proposta de reunir os meninos, quais são as ideias. Aí, então, assim, a gente começa a pegar os jovens, né, para poder... Nós estamos nesse exato momento fazendo um curso de oratória para os nossos jovens, de modo que a gente já tem o primeiro palestrante no próximo Seminário Espírita Jovem de Lagoa Santa, saindo da mocidade. O cara vai ser o palestrante ou a menina. E a gente quer ver a gente quer ver esses jovens também fazendo palestra na nossa casa. Aí, ainda esse ano, se Deus quiser, nós vamos ter um desses jovens fazendo uma palestra para nós lá. Agora você imagina um jovem num ambiente com 300, 400 pessoas e ele fazendo a palestra, entendeu? Então, assim, é um trabalho que a gente precisa da base. Eu busquei, na verdade, conversando com o Diogo, que é o major da aeronáutica, né, um grande amigo nosso, frequenta a nossa casa. Existe um curso dentro da aeronáutica que ele falou assim, eu vou pegar aquele curso e vou aplicar nos meninos aí. Pode? E a ideia do jovem ser protagonista tem que dar essa oportunidade, né? Exatamente. Para ele chegar na frente, falar. Não pode calar o jovem, Não né? pode calar, falar do jeito que ele fala, da linguagem que ele fala. Bem, hoje nós estamos abrindo a porta para os jovens. Depois nós vamos ter que acompanhá-los. Porque é verdade, a mentalidade é muito mais aberta. Então, certamente que nós vamos ter que nos adaptar a essa abertura que nós estamos dando, né? E isso muito nos deixa felizes. Né? Não, eu falo aqui, ó, se o Thiago Brito assistir a gente, se o Gustavo Musalem e os outros que foram no último seminário, eles falaram, né? A gente precisa mudar a linguagem com o jovem, tratamento com o jovem, tem que dar abertura nas casas espíritas para o jovem, e é o que a gente está fazendo, ó. Escutando a palestra, a gente vai aprendendo. Eu não consegui escutar muito porque eu estava na coordenação, correndo para um lado e para o outro, mas o pouco que eu escutei, a gente está colocando em prática. Acho que o Altino estava nesse dia no seminário, quando a gente abriu essa roda de conversa, e essa foi uma cobrança dos jovens e uma resposta dos nossos palestrantes. Está aqui a nossa resposta também, né? Ó, os jovens que estavam lá do segundo seminário espírita, que fizeram a pergunta, aqui está a resposta. Então agora a gente precisa de vocês lá e convidando outros jovens para participar com a gente. Essa é a ideia. Então o que começou como um convite agora é quase uma convocação. Então, legal demais. Então não sei se é interessante. O que mais que nós vamos oferecer, além desse maravilhoso esse repertório que você trouxe para nós? Nós vamos ter, além disso, o nosso convite vai proporcionar que a pessoa consuma no local, né? Exatamente. O que que acontece? No ano passado, a gente fez o seminário completamente gratuito, né? A gente não cobrou absolutamente nada. Aí, qual foi a experiência que a gente teve? No primeiro dia, nós batemos as 600 inscrições. Tinha gente me ligando, querendo se inscrever e não conseguia se inscrever. Aí eu falei assim, esgotou. E o brigadeiro, né, na época Coronel Avelar, hoje Brigadeiro Avelar, ele falou assim, olha, põe aqui no máximo 600 pessoas. Não sei por que a determinação dele, mas determinação dada a gente cumpre. A gente não questiona. Perfeito, 600. Bateu 600, não tem como mais gente, 600. Aí no primeiro dia que tínhamos aqui o Jorge Alahá, né, a bordo, nós tivemos 450 pessoas no ambiente, ou seja, 150 se inscreveram e deixaram de ir. E impediram que outras pessoas fossem. Aí no dia seguinte, nós ultrapassamos 500 pessoas, não ultrapassou muito, mas ultrapassamos 500 pessoas, e nós tínhamos em torno de 260 pessoas no ambiente. Aí no terceiro dia, nós ultrapassamos os 400, não chegou a 500, foi quase 500, mas não ultrapassou 500.
Nós tivemos, eu parei de contar em 198, deve ter dado em torno de 210 pessoas. Pois é, a gente quando vê as inscrições, a gente fica super feliz, né? Acreditando que o pessoal vai, né? Que negócio exatamente. todo, né, cara? Aí choveu no dia, de repente a chuva desanimou, aí a gente acabou tendo essa baixa, né? Não quer dizer que não deu certo, né? Não, mas deu muito certo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai entender o que a gente pode fazer para transformar essa inscrição em efetividade das pessoas lá. Das pessoas irem mesmo. Né? Então o que nós fizemos esse ano? A gente colocou a inscrição... Aqui, só uma coisa aqui. Quem não foi, perdeu, né, um evento maravilhoso, cara, né? Assim, um espetáculo de organização e das pessoas que estiveram lá palestrando, falando com muita propriedade, né? E assim, foi show de bola, cara. Né? Quem não foi, perdeu um evento. Olha, não perca esse ano de novo não, né? Esse evento agora e o próximo que tiver. Se inscreva e vá, né? Porque vale muito a pena, pode ter certeza disso. Muito bacana. Eu acho que talvez a gente possa agora falar sobre o currículo, né? Dos palestrantes. Se você quer deixar para o final a questão do convite, do valor? Tá, então vamos continuar no convite aí. Então, esse ano que a gente fez? A gente colocou R$50, a gente fez o seguinte cálculo, né? Qual seria o consumo mais ou menos de uma pessoa no evento desse? Vamos botar que seja R$25, né? Porque ela vai comer um salgado, vai comer um sanduíche natural, um pote de bolo, um refrigerante. Vamos supor que gaste R$25 no dia, né? E no dia seguinte teremos almoço. Você perguntou sobre isso, né? Teremos almoço. Então há uma tendência de gastar também R$25 no segundo. Então a gente achou que R$50 foi um valor bastante justo, bastante honesto. E o que acontece? A pessoa que paga R$50, quando ela chegar no evento, ela vai receber um voucher correspondente a R$50. A gente devolve todo o dinheiro dela para que ela faça esse consumo lá dentro. Então, ou seja, o valor todo pago está sendo convertido em consumação. Por que a gente fez isso? Justamente pelo que eu falei. Para que a pessoa crie a responsabilidade. Bom, já que eu estou fazendo inscrição e estou pagando, então eu vou. Porque normalmente quando a pessoa paga, ela vai. Né? Então, nosso objetivo foi esse. Nosso objetivo não é que a pessoa financie o seminário de forma direta, não. É que a pessoa crie a responsabilidade de ir. E chegando lá, a gente devolve em forma de volta para ela usar o dinheiro dela. Tá, mas daí para cada inscrição são R$50. R$50 inteiro e 25 jovens que estão matriculados na escola, idoso. Como é que a pessoa comprova isso? Porque ele está matriculado na escola. Não, se ele chegar com medo, tem que demonstrar, né, que está matriculado na escola. Aí é uma responsabilidade do próprio aluno. Mas como que vai demonstrar se já pensar nisso? Então, existe uma equipe pensando nisso. Na verdade, ele vai comprar o meio ingresso. E na hora que ele apresentar o meio ingresso, ele tem que apresentar a comprovação. Como? Que comprovação? Como é que ele comprova isso? Quando está na faculdade, ele tem uma carteirinha. A carteirinha de estudante? Carteirinha de estudante. Quando está na escola também, enfim. Agora, assim, eu não estou preocupado, juro para você, eu não estou preocupado muito com isso. A gente vai olhar, obviamente que a gente vai conferir, mas o objetivo é fazer com que a pessoa crie a responsabilidade de ir, já que ela fez inscrição. Então, galera, é o seguinte, você vai lá, vai comprar meia e vai entrar de qualquer jeito. Se você for jovem, estudante, tá certo? Perfeitamente. A gente acredita muito na declaração das pessoas também. Exatamente, né? Isso aí. Nós ainda precisamos de nortear certas coisas pelos códigos presentes no nosso planeta. Tem as leis de Deus e tem as leis dos homens, né? Mas acho que o que a pessoa fala, a gente tem que dar credibilidade, né? Então, ninguém vai ser barrado se comprar uma meia e chegar no apresentado. Não vai, né? Com certeza não vai. Nós temos que lembrar também, Vlad, rapidamente, que é um ambiente militar. Apesar de não ser um evento militar, nem um evento espírita, é um evento trazido por uma casa espírita, viabilizado por uma casa espírita, mas é um evento para todos. A gente tem que essa questão das roupas também, né, Vlad? Exatamente. A gente já colocou isso de forma bastante exaustiva nas nossas publicações. Na hora de se inscrever no Simplo, tem um texto ali que fala sobre a vestimenta, né? Então, vestido curto, roupa muito curta, camisa regata, chinelo, bermuda, né? Normalmente não pode entrar no ambiente militar. Então, assim, tem que ter esse cuidado, né? Na hora de fazer a inscrição no Simplo, dá uma lida, né? Naquilo que a gente colocou ali, para que a pessoa não se surpreenda, né? Uma coisa desagradável, a pessoa tem que voltar por causa de um traje inadequado, né? Entendi. Só uma coisa aqui, esse valor de inscrição, são para os 2 dias? R$50 para os 2 dias, 25 para cada dia. E o do jovem, R$12,50 para cada dia. Para cada dia. E a pessoa vai poder consumir alimento e bebida, o que tiver servido lá dentro, né? Não vale, por exemplo, os souvenirs, que o Vlad vai falar um pouquinho disso. Temos souvenirs, temos livros, temos blusas. Tá muito bonita a blusa do seminário, depois a gente pode mostrar para todos. E aí já é a parte desse valor, né? Aí paga a parte. Mas tá tudo com valor muito módico, muito legal. Tá? Não tem nada com valor alto demais, tá tudo muito legal. A blusa, por exemplo, é uma blusa diferenciada, né, Vlad? Exatamente. Essa blusa aí que você está usando? Essa é uma delas. Aquela ali tem branca. Nós temos 6 modelos de blusa aí, Vlad? 5 modelos, né? Essa daqui com esse desenho aqui,
Essa aqui chapada do jeito que tá. Essa daqui chapada do jeito que tá ali. E essa com esse desenho. E a branca com esse desenho. Então, legal. Então são 2 pretas, 2 azuis e uma branca. São 5 modelos de blusa. Legal. A blusa teve um custo, na verdade, o preço de venda é quase o valor do custo. Porque ela é muito caprichada, ela é com uma malha diferenciada. Sim. E a pessoa vai ver a qualidade do material que ele está comprando. O ano passado a gente fez uma camisa, a gente vendeu por 50 e esse ano também por 50. Só que o custo desse ano da camisa foi muito maior. Entendeu? E a qualidade também é muito maior. A qualidade também e os souvenirs desse ano são diferenciados, né? Na verdade, ano passado a gente teve a primeira experiência, né? A gente levou garrafinha, caneca, agenda, etc. Esse ano a gente percebeu que, para o jovem, principalmente, precisaria mudar, né? Então a gente tem fone de ouvido com a marca Celagues, né? Nós temos carregadores de bolso, 3 tipos de carregadores, 3 tipos de fone de ouvido, né? Nós temos radinho, nós temos relógio inteligente. Tem também caneca, né? Tem também caneca, tem também garrafinha. Temos também... As meninas pediram, Vlad, tem que ter caderno. Esse tipo de caderno, né? Me explicaram como é que era. O jovem gosta muito disso aqui. Sim. Vamos fazer. Se o jovem gosta, vamos fazer. Então, assim, a gente está fazendo esse investimento que acho que vale muito a pena. Né? A doutrina espírita nos pede que a gente oferte livro, porque as pessoas estão ficando um pouco preguiçosas para a leitura. O livro físico é importante ainda. Então nós vamos ter livro de vários valores, livros usados e novos, não só da doutrina espírita, porque a gente vai abrir também essa gama de oferta de literatura, mas principalmente né, meu irmão? Legal demais. E também livro novo, né? Porque uma livraria de Belo Horizonte nos procurou e pediu um espaço. Assim, não, nós íamos vender somente livros usados a preço bastante módicos, né? Já que ela nos procurou, só ok. Vamos lá, vai fazer o trabalho com a gente. Abrindo as portas, né? Legal. Abrindo as portas. Agora acho que a gente já falou do evento como um todo e vamos ter toda a estrutura que teve no ano passado. A questão, inclusive, de possibilidade de haver alguém com algum passar mal, alguma coisa, nós temos lá, né? Então vou falar aqui um pouquinho das equipes, né? Nós temos 20 equipes, vou até abrir aqui para eu me orientar melhor, né? Nós temos aqui uma equipe que vai estar responsável pela venda de souvenir, né? Nós temos a equipe de apoio ao palco, que vai estar o tempo todo preocupado com os palestrantes. Nós temos a equipe de recepção do saguão, que vai ser a pessoa, quando chegar com o QR Code, ela vai fazer a leitura e já vai entregar o voucher para a pessoa. Nós temos a equipe de acolhimento fraterno. Se alguém chegar angustiado, nós temos uma equipe pronta, preparada para acolher essa pessoa. E depois de acolher, de repente dirigir para um atendimento fraterno nas casas espíritas, né? Então tá com toda a programação, todas as datas, etc, tudo à mão, né? Nós temos a equipe de lanchonete, né? Que vai vender lanches, né? Que também vai vender o almoço no segundo dia, né? Nós teremos caldo, né, Jair? É novidade. Esse caldo na época de frio é bom, cara. O Vlad teve a boa ideia, nós estamos em época, inclusive, de festa junina e julina. Opa! Então vamos ter dois caldos bem gostosos. Mas nós temos a equipe de venda de livros, que vai vender livros usados e novos, né? Nós temos a equipe de audiovisual, que vai ser responsável pelo todo o som, né? Esse ano, Altino, para você ter uma ideia, rapaz, eu respeito tanto o trabalho jovem, o esforço jovem, que eu falei que já esse ano nós não vamos improvisar no som, não. Contratei um som profissional. Os meninos vão cantar com qualidade. Não vai ser... Porque a gente tem condição. Sim. Inclusive com essas 3 caixas que a gente ganhou, com mais o material do lar e mais o material que eu tinha, a gente tinha condição de colocar o som. Mas não é a mesma coisa você contratar um som profissional. Sim. Vamos dar mais qualidade, vamos mitigar a possibilidade de problema, né? E quando eu falei para os meninos, o olhinho brilha, né? Porque quando eles veem uma possibilidade maior deles fazerem um trabalho assim um pouco mais profissional, o olho brilha. Então assim, isso aí já me ganhou. Legal. Entendeu? Isso aí. Depois nós temos uma equipe de transmissão, né? Que vai ser o Marcos de Juiz de Fora, com a esposa dele, eles vêm lá de Juiz de Fora. Ele vai trazer 3 máquinas profissionais dessa vez. Legal. Eles vão fazer uma abordagem centrada no palco, no palestrante, bem centrada, sem mexer muito. Nós vamos ter uma câmera na beira de palco que vai captar a imagem mais próxima ali do palestrante, vai ter um pouco mais de movimento e também vai conseguir pegar o público. Se alguém se emocionar, né, a gente vai fazer aquela abordagem e vai perguntar, a gente pode colocar sua imagem aqui, né, sua imagem. E nós teremos uma filmadora do lado de fora, né? Em que os nossos jovens estarão tocando, a Jane estará tocando no primeiro dia, no segundo dia, o Vander tocando no primeiro dia. Sim. No horário do almoço, nós jovens lá apresentando, e teremos essa câmera que vai estar lá se movimentando o tempo todo. Vai ter uma entrevista, por exemplo, com algum palestrante, aí ela vai captar aquela imagem do palestrante. Tudo com transmissão nas redes sociais. Toda com transmissão lá pelo YouTube, redes sociais, né? E nós temos uma repórter para poder fazer essas entrevistas? Pois é, a Marina Soares, ela é formada, né? Sim. E nessa área.
em comunicação social, jornalismo, e ela que vai fazer a entrevista. Então, Legal. assim, é gente profissional que vai fazer o trabalho. E a câmera profissional, e quem está fazendo o trabalho, Marcos, né, com a esposa, acompanhado pelo Mardel e pela Bárbara Stephanie, eles são profissionais. Inclusive, o Marcos pediu que a Marina fosse trabalhar com ele lá em Leopoldo. Essa equipe, o Marcos, a esposa, a Bárbara Stephanie e a Marina Soares, todos estarão juntos lá em Leopoldo fazendo o seminário de Leopoldo. Que uma semana antes tem um seminário de Leopoldo, né? Com 10 palestrantes, se não me engano. Né? Muito legal. Muito bacana, bem recheado. E eles vão estar lá trabalhando. Então vão trazer ainda um pouco mais de experiência para o nosso próprio seminário. Entendeu? Sim. Aí teremos também equipe de transporte e infraestrutura. Por quê? Porque num evento como esse, a gente vai fazer a cantina lá, por exemplo. A gente precisa transportar freezer, geladeira, etc. Uma outra coisa que deu problema na parte elétrica, a gente vai estar com uma equipe pronta lá. Deu problema na parte hidráulica, vai estar com uma equipe pronta lá. Tanto antes quanto durante o seminário. Antes por quê? Porque a gente vai lá, obviamente com a autorização do comandante, dar checada em cada descarga, cada torneira, para ver se a gente se aparecer algum problema de última hora, porque a aeronáutica mantém tudo muito em ordem lá, né? Tudo limpo. Aparecer alguma coisa, a gente vai procurar corrigir antes da gente ir para o seminário. Sim. Então, tem uma descarga estragada lá, a gente vai lá consertar. Bacana. Entendeu? Então, essa equipe de infraestrutura e de transporte Até vai para fazer esse trabalho. procurar não demandar e não onerar o espaço que, na verdade, já está sendo Já está ofertado. sendo ofertada para nós, entendeu? Para nós. Aí vai ter uma equipe de limpeza. Esse ano a gente está pagando, né? 2 pessoas por 2 dias, né? Para que fique no banheiro masculino, no banheiro feminino, para dar um pouquinho mais de qualidade, porque ano passado eu comecei a perceber aquilo que deu mais certo, o que não deu tão certo. E esse ano a gente está tentando procurar aperfeiçoar aquilo que não deu tão certo, entendeu? Então, uma das coisas que a gente percebeu seria esse cuidado na infraestrutura de ir lá antes, né? Dar uma checada antes se está tudo funcionando, beleza. E também ter alguém o tempo todo limpando lá. Né? Bacana. Beleza? Aí teremos, depois da equipe de limpeza, teremos o apoio ao auditório, que são aqueles meninos, são só jovens, né? Que vão estar conduzindo aquele painel de perguntas, né? E todos eles estão se comunicando entre si, porque, por exemplo, se a equipe de apoio ao auditório perceber que alguém está angustiado, chama para conversar, mostra que tem uma equipe de acolhimento, né? Aí tem as outras equipes aqui. Atendimento de emergência, é a seguinte aqui. Então, se alguém passar mal, nós temos 3 médicos, né? Que são voluntários, que eles vão estar trabalhando lá para a escala com mais 2 enfermeiras. Então, assim, se acontecer alguma emergência ali, nós teremos esses médicos lá. E nós conseguimos esse ano, né? Através de um projeto aqui da cidade, que a gente conseguiu uma ambulância, né? Que vai ficar disponível que lá. vai ficar disponível lá. Então, assim, qualquer emergência, a gente vai ter ambulância ali para poder transportar para o hospital mais próximo, né? Então, a gente está tendo toda essa preocupação. Aí, depois disso, nós teremos o apoio aos palestrantes. São equipes, o cara chega de avião no aeroporto, aí tem uma equipe nossa lá que vai buscar o cara, vai fazer todo o acolhimento, vai trazer, enfim, né? A equipe do Marcos, por exemplo, vai ficar na casa de uma tarefeira do Jesus Nazareno, que é a Tereza, né? Legal. E ela disponibilizou, na casa dela tem 4 quartos, ela falou assim, não, eu consigo disponibilizar até 2 quartos, eu consigo. Aí ele vai vir só o Marcos e a esposa, então vão ficar lá, e eles adoraram no passado ela, né? Uma pessoa muito agradável, e ela faz uma comidinha boa para os meninos, é assim, aí que eles gostaram mesmo, né? Fica em Só alegria, entendeu? Aí nós temos também uma equipe que vai fazer o recebimento de doações, se houver, né? Então quem quiser levar 1 quilo de alimento, uma cesta básica, teremos, né, quem possa recolher esse material lá. É sempre muito bem-vindo, né? A gente não está fazendo essa campanha não, porque a gente está cobrando o seminário, né? Embora seja revertido em consumação, a gente não está falando, mas se quiser, a gente vai ter uma equipe lá para receber isso daí, né? Aí nós temos uma equipe de decoração, que é a Carla Dias, né? Ela vai fazer um trabalho, ela falou assim, a gente precisa fazer uma decoração que se comunique com o evento. Então, ela já está trabalhando nisso, né? A gente está aguardando o resultado do trabalho. Então, estamos interagindo, né? E está ficando muito bacana. Legal. Temos também uma equipe que vai ficar preocupada, né? Com a parte de... aconteceu algum incidente lá, né? Aconteceu um pequeno foco de incêndio. Então, a gente tem uma equipe que chama plano de evacuação, né? Que está fazendo esse plano de evacuação, que vai passar a orientação lá. E também, dentro dessa equipe, brigadistas, né? Se acontecer alguma coisa no evento, todo mundo sai, deixa só a equipe de brigadista para poder resolver o problema, entendeu? Essa é a proposta. Mas nós temos uma lista de itens genéricos. Uma pessoa rasgou uma calça lá, tem quem tem agulha e linha. Uma pessoa, uma mocinha que de repente ela menstruou na hora. Nossa, não, a gente tem lá legal. uma equipe para poder trazer aquela mocinha, enfim, né? Com tudo, né? Todo apoio. Absorvente, tudo. Absorvente, tudo. Né? Legal.
Aí nós temos uma equipe de informações, né? De repente, a equipe de apoio ao auditório, alguém pergunta alguma coisa, não sabe assim, não, mas vem cá. Tem uma pessoa ali que ela está pronta para te passar todas as informações de Pedro Leopoldo, sobre Chico Xavier, sobre o movimento espírita, sobre as casas, né? Enfim, todas as informações necessárias. E nós temos uma equipe de produção de conteúdo antes e durante o evento, que é essa equipe que está fazendo esse trabalho aqui, ó, de designer gráfico, que está fazendo a publicação através do tráfego pago no TikTok, no Facebook, no Instagram, e outras mídias sociais. É quem está botando fogo no parquinho, e a gente espera que vocês que estão nos escutando aqui prestigiem nossos jovens. Nós precisamos alavancar esse movimento jovem espírita. A gente precisa fazer com que eles encontrem essa nova família, esse novo lar perto de nós ali, de modo que a gente possa cada vez mais acolher esse jovem que está angustiado, que não conseguiu de repente vivenciar um luto de maneira completa. Então a gente está ali para a gente tentar, né, abrir esse diálogo. Legal. E essa foi a última equipe, que foi a 20ª equipe. Legal. Nós falamos um pouco dos palestrantes. Você quer de forma mais rápida? Porque, na verdade, nós estouramos nosso tempo, né, meu irmão? Não, mas tá tranquilo. Se achar que tem necessidade de falar mais alguma coisa de informação, manda bala aí. Tá de não tem boa? problema, tá de boa. Tem hora extra, não? Não tem hora extra, não. Não, tá tranquilo. Vamos lá. Então seria interessante, talvez, a gente falar do currículo, né, de cada palestrante. Nós Se temos quiser, pode 4 falar. palestrantes. O que você acha? Vou fazer a leitura. Eu acho interessante falar, porque se tiver algum pai e mãe aqui que vai levar lá o filho, Sim. né, e também para poder conhecer, né, a competência das pessoas que vão estar fazendo a palestra lá, é importante, né? Eu acho que dá uma credibilidade maior. Perfeito. Eu vou fazer uma leitura aqui, gente, mas nossa, meu inglês é péssimo. Então, uma outra informação aqui que a gente não conseguir ler, não precisem rir de nós. Não tem problema. The Books on the Table é assim mesmo, manda bala. Jefferson Vasques é natural de Taubaté, São Paulo, onde reside e é trabalhador do Centro Espírita André Luiz, atuando na área de formação mediúnica. Psicólogo com ênfase em depressão, suicídio e ansiedade. Jefferson Vasques já publicou 2 livros, Kardec, A Chave para Entender Jesus, e Espírito e o Sofrimento, Causas Morais e Psicológicas. Além disso, está em vez de publicar mais 2 opúsculos com os temas O que os Espíritos ensinam aos pais, evangelizadores e jovens, e As Parábolas de Jesus, uma abordagem psíquico-espiritual. Por fim, Jefferson Vasques contribui ativamente com a divulgação da doutrina espírita, escrevendo inúmeros artigos para revistas espíritas ao redor do Brasil, além de colaborar com a Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe e junto à Federação Espírita Brasileira. E esse foi o Jefferson Vasques, que terá por palestra, né, Saúde Mental do Espiritismo, uma visão panorâmica. Ele vai fazer uma introdução do tema para nós no primeiro dia, né, e no segundo dia ele vai falar sobre a ansiedade à luz do Espiritismo. Ah, legal. Rose Simões. Rose Simões é psicóloga clínica, especialista em grupos, famílias, casais e atendimentos individuais, além de consteladora familiar pelo Instituto Bert Hellinger Brasil Central. Além disso, é coordenadora do grupo de dependências, codependências e compulsões da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Possui as seguintes publicações independentes: Livre para Amar Saudavelmente e A Pérola de Cibele. Ambos os opúsculos pela AME Editora, sendo ainda coautora dos livros Saúde, Trilha de Transformação, pela AME Editora, e Transmediúnico e Saúde e Espiritismo, essas últimas pela AME Brasil. Aqui, eles vão deixar esses livros lá disponíveis para a galera? Como é que vai ser? Pois é, a gente criou uma equipe que eu não sei como é que está essa relação entre... Eu deixei... A gente orienta as equipes, deixa um papel, né, pronto ali, com todas as orientações. Nas orientações consta o telefone de cada um, pedir, mas eu depois não peguei a resposta, o retorno, né? Feedback. Sim. Então, assim, eu acredito que eles tenham feito a ligação, tenha perguntado se eles vão trazer os livros, se eles vão autografar os livros, mas ainda não tem essa resposta, infelizmente. Então, o Jefferson já me falou que vai trazer unidades para poder autografar. Os demais a gente confere e depois a gente passa para você poder até divulgar junto com, né? Legal. Exatamente. Vamos lá. A Célia Moreira, que ela vai fazer a segunda palestra do segundo dia. Célia Moreira é psicóloga graduada em 2005 pela Universidade Federal de Minas Gerais, com aprofundamento em abordagem centrada na pessoa pelo Instituto Humanista de Psicologia. Atualmente trabalha como psicoterapeuta de casais, de famílias e de grupos, e ainda trabalha como psicoterapia individual de jovens e de adultos.
Como membro desde 2012 da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, a MENG, coordenou o grupo Bem-vindo à Vida. Nessa instituição e por ocasião desse trabalho, compreendeu que na vida servir é curar-se. Cantora e compositora, aprendeu num banco de mocidade espírita que arte e música estão entre as mais potentes formas de expressão da alma e de reconexão com Deus que habita em nós. Célia Moreira conta ainda, em sua trajetória, com a autoria do espetáculo musical No Céu da Vibração, de 2015, inspirado na vida e obra do médium Francisco Cândido Xavier. Que beleza, hein? Ela é atriz, ela é cantora, ela dirige musical, ela trabalhou na quinta-feira passada agora, teve um evento Litro Musical em São Paulo, né? O Pedro Resgala participou, ela participou. Bacana. E ela é foi uma das coordenadoras desse trabalho. Claudita Galegos, ela vai fazer a última palestra, a terceira palestra do seminário, no segundo dia, né? Claudita Galegos ela vai fazer depressão do espiritismo. Claudita Galegos é psicóloga formada pela PUC Minas Gerais, com graduação em Serviço Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Pós-graduada em Administração e Planejamento de Projetos pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro. Terapeuta junguiana, integrativa e sistêmica com estudos de aperfeiçoamento em teoria da complexidade, visão quântica, psicossomática e dinâmica energética do psiquismo pela Escola DEP de Minas Gerais. Descendente de linhagem Mapuche, grupo étnico que vive principalmente no Chile e na Argentina, trabalha com xamanismo e roda de mulheres desde 2016 e possui outras formações tais como hipnoterapeuta pelo Instituto Milton Erickson de BH, Minas Gerais, consteladora familiar com treinamento pelo Instituto Bert Hellinger, Brasil Central, e pela Henning Schule, da Alemanha. Tendo cursado treinamentos diretamente com Bert Hellinger e outros mestres como Juan Garriga, Espanha, Mimanza Farni, Wolfgang Dusser, eu não sei a pronúncia certa, mas é Wolfgang Dusser, Gerard Valper, da Alemanha, Angélica Oliveira, do México. Palestrante e membro da MENG, coordenou o grupo de acolhimento e grupo de estudos de tratamento das dependências, codependências e compulsões da MENG, assim como coordenou o projeto Alquimia do Coração, suporte psicológico a profissionais de saúde durante a pandemia. Atualmente, lidera o projeto piloto Juventude Sem BO. Por fim, foi membro do grupo de estudos da obra psicológica de Joana de Ângeles na AMENG. Mas nós estamos vendo que as peças foram muito bem colocadas no tabuleiro, né? São pessoas que... São preparadas, né? Muito preparadas pelo que a gente está vendo, pelo currículo que você falou aí, e que acho que vai poder acrescentar muito para as pessoas que vão lá na busca de alguma resposta. Perfeitamente. Problemas. E a gente gostaria de frisar que o seminário, o nome dele é Seminário Jovem, mas ele definitivamente não é para jovens somente, né? É para as famílias. Porque todos nós que ele tiver vamos aproveitar esse conteúdo de uma maneira muito especial. Sim. Não só na vida dos nossos filhos e netos, aqueles que estão com a idade mais tenra, mas para nós também, porque nós estamos tendo aprendizado, né, meu amigo? Exato. Há coisas aí que nós vamos extrair e vamos utilizar no nosso dia a dia. E é bom lembrar o seguinte, quando a pessoa vai lá, ela vai abrir o leque de visão com a realidade que ela precisa, né, de enxergar ali, dos problemas que ela está tendo. E ela vai poder debater o assunto também. Ela vai poder perguntar, né? Exatamente. Tirar dúvida com as pessoas que estão, com os palestrantes que estão lá, né? E... Eu acho que o grande ganho do seminário é esse. É a pessoa, de fato, ela poder falar. Inclusive, eu tenho conversado com os palestrantes no seguinte sentido. Nós precisamos de uma palestra mais interativa. Menos expositiva, mais interativa. E eles estão entendendo isso, né? A gente está conversando muito. Então, eu acho que a gente vai se surpreender um pouquinho com esse trabalho. Então, você acha que vai agregar muito para as pessoas que forem lá? Eu acredito que vai agregar demais e vai impactar um pouco o pensamento tradicional dos espíritas. Eu estou até já me preparando para as pedras que virão, mas gente, é um trabalho dirigido ao jovem. A gente precisa compreender isso, né? Então, eu estou à disposição, né? A gente vai fazer o trabalho. Só recebe crítica quem faz, então eu estou fazendo. Aí a partir daí a gente vai ver o que vai acontecer. Não vai ser trazido nada que não esteja de acordo com os princípios básicos da doutrina espírita, mas a nossa doutrina ela nos possibilita que a gente esteja
acompanhando a evolução da humanidade. A gente está pensando... Se abra, né? Abre as nossas mentes. Rompa um pouco o padrão e se abra para a sociedade. Porque os nossos jovens de hoje não são iguais aos jovens de 10 anos atrás. Sim. Se a gente pensar os jovens da época de Kardec com os jovens da década de 30 do século passado, eles eram muito semelhantes. Agora, cada 5 anos, parece que são 50 pelo avanço da tecnologia, né, meu amigo? Então, as pessoas hoje têm muito mais perguntas e muito mais respostas do que tinham na época anterior. Aí é interessante que quando a gente foi montar o repertório, né? Os meninos, eles vieram assim com uma proposta assim, um pouco diferente, né? Vlad, a gente só vai cantar música espírita, assim, negativo. Nós vamos cantar música que tem bom conteúdo, né? Então, pra você ter uma ideia, né? De músicas que não são espíritas, mas que tem um conteúdo maravilhoso, são lindíssimas. A Igrejinha de São Damião. Põe aí, quem tá escutando nós, principalmente no YouTube, né? Pra você escutar essa música, A Igrejinha de São Damião, do Marcos Viana. Todo Homem, do Zeca Veloso, filho do Caetano Veloso. Paciência, enfim, são várias músicas aí. Só um Ser Maior, que é uma música espírita. Hell the World, do Michael Jackson, vai ser cantado na versão em inglês, depois A Paz na versão portuguesa e assim vai. Então, assim, eu resisti um pouco a algumas músicas, depois que eu escutei a letra, e depois que eu escutei eles executando, eu falei assim, gente, tá lindíssimo. O Vlad tá se abrindo também. Mas o mais legal é o seguinte, porque nós temos que nos importar com a mensagem, não com o mensageiro. Se o mensageiro não for um cara espírita, não importa. Se tem músicas populares brasileiras que ela tem uma mensagem extremamente espírita, dentro do conteúdo de quê? Sim. Do bem, da minha transformação moral, da minha alegria em servir, né? Do colocar em prática aquilo que anteriormente eu aprendi, mas eu tenho que colocar isso a serviço do meu próximo, senão eu não estou sendo um bom cristão. Isso serve de aprendizado para quem está organizando também, né? Exatamente, nós estamos aprendendo todo dia. Todo dia. Aqui, por exemplo, eu estou me surpreendendo muito feliz com aquela frase que eu estou vendo ali do Belchior, né? Amar e mudar as coisas me interessa mais. Olha que legal. O que é mais interessante? Eu me fixar nos preceitos da doutrina espírita ou eu exercer o amor como Jesus me pediu? Né? A galera que gosta de música assim, de filme, né? A gente tem Irmão Sol, Irmã Lua, a gente tem Doce a Sentir. E algumas outras assim que a gente não vai soltar todas aqui, mas, gente, o repertório tá lindíssimo. Eu só falei aqui do repertório do primeiro dia, ainda tem do segundo dia, tem muita novidade. Legal. O mais legal também, cara, que é o seguinte, apesar da gente ter essa liberdade de tramitar entre nós as informações e tomar decisões que não venham a ferir o corpo diretivo do Lar de Jesus e nem da doutrina espírita, a gente até submeteu isso aí a um conselho deliberativo da casa para que houvesse uma concordância. Não houvesse aquela surpresa, pô, tá tocando esse tipo de música. Todo mundo adorou o repertório. Bacana, foi o consenso. Agora, assim, o impacto vem na música que pelo menos uma palestrante vai trazer um impacto bem forte aí, mas vai estar bem contextualizado. Então, sim. Gente, vamos lá. Vamos ver que impacto é esse, que música que é essa, por que tanto mistério, né? A nossa ideia é isso, é provocar as pessoas para que elas venham estar conosco. Nós não podemos ter só para nós o benefício de um seminário desse, né, cara? Nós somos jovens, mas outros jovens podem vir também, né? Sim. E no final de tudo, quando os jovens saírem de lá do seminário, o que vocês esperam que aconteça nesse jovem, na cabeça desse jovem, dessas famílias que forem lá? Transformação, ele vai sair de lá transformado. Não sei se você se lembra, a coisa de uma hora atrás, o Vlad falou que os jovens que participaram do Comespel, que é um encontro feito em Pedro Leopoldo no Carnaval, que nós pretendemos fazer em 2027 o Comels em Lagoa Santa. Nós temos estrutura para isso, mas como tem que ser mais encorpado, é a transformação, é a mudança de perspectiva. Sim. Eu vou abrir o meu horizonte de uma maneira espetacular. Legal demais. Valtinei, a gente vai abrir portas, né? Para quem estiver assistindo e quiser nos procurar depois para conversar, para desabafar, para de repente trazer mudanças, colaborações, né? Para se sentir pertencendo àquele grupo, a gente tá junto. E se quiser também trabalhar na música, eu não sou músico, gente, eu não sou músico. Eu não entendo absolutamente nada de música. Os meninos dizem que eu tenho ouvido bom. Eu nunca testei meu ouvido, enfim. Eu consigo, depois de muito tempo ensaiando com eles, eu consigo perceber quando o João Pedro toca uma nota errada, quando a Júlia desafina um pouquinho, ou quando a Camila, enfim. A gente começa... mas eu não sou músico, eu não tenho absolutamente nem... Mas assim, vem junto com a gente, se alguém é músico, se tem algum interesse em participar de um trabalho como esse,
Uma grande oportunidade, né? Mas o legal é que no convite tem assim, o mote do convite é vem pra vibe positiva. Vem pra vibe positiva. A gente já tá sentindo aqui pelo convite que está sendo feito pelo Vlad, que realmente é um convite para essa vibe positiva, né? Exato. Eu acho que o mundo precisa disso, cara. Precisa de motivação, de alegria, de incentivo. De coisas boas, né? O jovem precisa disso, cara, porque o mal, ele é escandaloso. O bem, ele é silencioso. Martin Luther King nos diz isso muito, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos juntos trabalhar pelo bem. Só isso que a gente quer. Bacana demais. É isso. Falamos tudo? Falamos tudo. Eu creio que Aliás, sim. nunca tudo é dito. Nunca tudo é dito. Mas assim, eu acho que o básico para poder trazer o convite, trazer às pessoas a ideia de um evento maravilhoso e transformador, foi feito, eu acho. Ah, legal demais. Ô, gente, então a gente espera encontrar você lá, tá certo? E participe, leva a família, né? Leva lá o seu irmão, sua irmã, seu primo, o namorado, a namorada que estiver aí precisando, né? De ouvir um pouco mais sobre esse tema, né? Que é a saúde mental das pessoas, a sua saúde mental, como é que tá, né? E a gente sempre precisa de falar sobre esses assuntos. E muitas vezes a gente não consegue falar em casa, né? Exatamente. Sobre esse assunto. Então lá você vai ter oportunidade para poder conversar com psicólogos, com gente que entende do assunto, né? E debater sobre o tema, tá certo? Então eu quero agradecer. Vamos agradecer a galera aqui, né? Que todo mundo aí, né? Participe do seminário, vocês não vão se arrepender, gente, tá certo? Vai lá, se inscreva e vá, né? E outra coisa, vai lá no Dibutuca, curte, compartilha, comenta, né? Inscreve no canal. Exato. Porque nós vamos estar sempre aqui e outros convidados maravilhosos vão estar também, né? Inclusive, pro ano que vem, quem sabe a gente não chama a turma do rap para estar conosco, né? Pois é, pode ser também, né? Exatamente. E eu vou fazer o último agradecimento aqui, que é o Márcio Flores, que nos cedeu graciosamente a bateria e as 4 caixas. Márcio, não sei se você vai estar nos assistindo nesse momento, mas na verdade vai circular esse Dibutuca Podcast. Tá ganhando muita importância de Dibutuca Podcast. Então, assim, a hora que você escutou, meu amigo, eu tô aqui, ó, te agradecendo profundamente, porque foi graças a você que a gente tá conseguindo ensaiar esses jovens. Graças a você. Muito Legal, obrigado. então, galera, ó, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos aí nas redes sociais, tá certo? E outra coisa aqui, faça comentários aí no vídeo, tá? Se você gostou, se você não gostou, se você tá afim de participar, se não tá, importante que você comente aí pra gente, tá certo? Pra gente saber a sua opinião, né? O que você pensa a respeito disso, né? Desses temas aqui que que o seminário vai trazer, que nós debatemos aqui hoje, tá certo? Então, eu quero agradecer a todos, né? E fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Deus quiser. Um abraço. Fiquem com Deus.